Terraflamistas do meu coração rubro-negro, estamos começando mais um episódio do Terra. Hoje estamos no 17º. Quem diria? Coisa linda, meu nome é Rodrigão do Terraflamistas. Rodrigo Costa Cruz, @ tá aqui embaixo. E você, meu querido? A gente aqui tá há muito tempo, mas sempre é bom falar, né? Eu sou o atual campeão do Rio de Janeiro, antes de mais nada, né? Já pra começar assim, nosso 17º episódio já tem o quê? Sei lá, 4, 5 troféus conquistados. Em pouco tempo, se botar essa média, Jorge Jesus conquista. Mas eu sou o Gabadão, do @Gabadão, do canal do Gabadão. Pra quem não me conhece ainda, né? E sou o atual campeão carioca. Mas mais do que a gente, hoje a gente tem aqui... pela primeira vez, porque gente boa tem que voltar, né, Rodrigão? Com certeza. Gente boa tem que voltar. E até porque ontem ele tava lá no Maraca fazendo os conteúdos dele, porque, poxa, não vai perder um jogo desse. É clássico, é Fla-Flu, decidindo o estadual. Ele estava lá, né, irmão? Então, assim... como ele tá em todas as boas no também. olho no lance, como diria o Silvio Luiz. Exatamente. É por isso que trouxemos de volta. E ele é um convidado, mas na verdade é praticamente um integrante Exatamente. desse podcast. Pô, É nosso quem? Kaique, tá? Honra! É, moleque. Rodrigão. Tamo junto. Bora. Pô, prazer te receber aqui de volta. Pô, sempre um prazer estar aqui. Principalmente hoje, depois dessa conquista. Não, ainda mais agora que esse menino aqui, né, porra, teve uma passagem pelo SBT. É, Tá? novidades. Tá ali no SBT Esporte, tá assim com o Venê. Tá aqui, ó. assim? Novidades, novidades, Já tá novidades. trazendo, já tá no furo igual o Venê Casagrande. Lá Já ele. Aí complica, meu Kaique amigo. tá voando. Kaique, pô, um prazer você estar aqui com a gente de novo, Pô, cara. maravilhoso, Pô, Kaique. sempre bom estar aqui, né, galera, de novo no Terraflamistas aí. E vamos que bora, porque tem bastante resenha, falar bastante de Flamengo, campeão aí, né, do Campeonato Carioca. Exatamente. Então, Antes de mais nada, acho que eu vou mandar um salve para o nosso último convidado, nosso Bruno Vegeta, que esteve aqui na furada, né? Depois do Flamengo perder o título e tal. Pô, você deveria estar aqui na boa também, vai voltar aqui na boa. Não, mas o Vegeta, pô, gente boníssima, vai voltar. Inclusive, contei com o pai dele aqui embaixo. Bom. Francisco Barbosa agora. Sim. Entendeu? A gente conversou sobre isso e a gente botou ele na furada, porque o Flamengo vinha, né? Mal das pernas. E a gente falou, não, mas tu vai voltar quando o tempo bom retornar, né? Quando os ventos bons retornarem. Gostou dessa? E não demorou muito para retornar, né? Porque neste domingo, já é isso que vamos falar. Exatamente. O Flamengo espantou o fantasma de 2023, que era aquele medo ali, né, de passar mais uma temporada sem levantar nenhum título. Exatamente. Já foi embora aí, já. O Flamengo, por si só, já estava chegando à sua 8ª final de Campeonato Carioca consecutivo, sendo que 6 delas contra, né, o Fluminense. O Flamengo... Aliás, 6 não, perdão. Tá perdoado. Não, 6 sim. 6 com ontem, sim. Então, 2019 com o Vasco. E aí o Flamengo agora, então, ganhou 4 vezes o Fluminense ganhou 2 e as outras 2 que o Flamengo chegou foi contra o Nova Iguaçu e contra o Vasco. Ué, mas não era normal o Fluminense ganhar o Flamengo? É o que eu te falo. Cada um vive a sua realidade. É normal. Uma realidade paralela. Não, até porque assim, eu já escutei de tricolores, inclusive tricolores que orbitam o terraflamismo aqui. Eita. Que o Fluminense não perdeu. Que o jogo foi 0-0. Entendeu? Então, assim, o pênalti não conta, entendeu? Ele é um campeonato. Então o Flamengo não perdeu o PSG. Exatamente. Então o pessoal vai sempre se prendendo em alguma coisa para poder se segurar. Abraço pro meu amigo Márcio. Mas vamos lá, né? Pô, o Mengão ganhou. Vamos lá. O Flamengo ganhou o quê? O 40º título carioca. O 7º tri. O 7º tricampeonato. E o que eu falo sempre, que para mim é o mais importante, é a pavimentação para o tetracampeonato que virá no ano que vem. Inédito. E aí a gente deve destacar que somente 2 clubes foram tetracampeões cariocas, que é inclusive o Fluminense e o Botafogo. Quando o avô do Márcio era criança, né? Exatamente. Era a época que se amarrava cachorro com linguiça, não tem esse termo? Jogava 2 partidas no mesmo dia. Isso. Era um outro esporte. Exatamente. Não tinha nem travessão. Não. Eram dois paus assim. Batia corner. Exatamente. Half time. E em falar em tricampeonato, é importante dizer também que o Flamengo alcançou o 7º tricampeonato
E o segundo clube que tem mais tricampeonato é o Fluminense, com 4 tricampeonatos. Então o Fluminense é o vice de tris. Exatamente. Não ficou para o Vasco da Gama. Assim como a torcida ontem cantou, vice de novo, coisa que cantávamos na época de 2000 para o Vasco da Gama. Isso. E uma coisa interessante de se dizer é que o Flamengo ele abriu e ele consolidou a hegemonia no Rio de Janeiro com 40 títulos, o Fluminense com 33, o Vasco com 24 e o Fluminense e o Botafogo com 21, certo? Sendo que, para os mais jovens, o Fluminense começou a disputar o campeonato em 1906, ou seja, 6 anos antes do Flamengo. Quando o Flamengo começou a disputar o Campeonato Carioca, o Fluminense já estava disputando por 6 anos. Exato. E desses 6 anos, o Fluminense ganhou 5. Pelo visto, vai ser o time das Laranjeiras que vai precisar remar para poder alcançar o Flamengo. Não é, Kaique? Pois é, cara. É isso aí. O Flamengo aí, 40º título, campeão carioca. Pra quem achava, até duvidava que o Flamengo iria brigar ali pra não cair, cara. Bizarro isso, né? O Flamengo ali começou, né, com a Fla Kids, ali com os moleques ali nos 3 primeiros jogos. Acabou não tendo uma boa campanha, mas foi lá, a cavalaria retornou ganhando do Vasco. Depois oscilou ali bastante, né? Deu no que deu. Alguns jogadores ali também sofrendo por conta, né, dos pouquíssimos dias de pré-temporada que o Flamengo teve, né? Após o jogo da final do PSG, e depois retornando ali com cerca de nem 20 dias de férias, e depois já se preparando. Então, vai lá, conquista um título importantíssimo, né? Não era, acho que, o título principal desse primeiro semestre do Flamengo, o primeiro era a Recopa, mas o importante é levantar uma taça, né? Importantíssimo. Principalmente pelo momento, diante de um rival, tudo que a questão que o jogo envolvia, né? A estreia do Leonardo Jardim já estreou campeão, né? Fazia tempo que isso também não acontecia no futebol brasileiro. Sim. Então, um aproveitamento absurdo, né? Um jogo título. Um jogo título. Então, era muito importante o Flamengo vencer, empatar, ganhar nos pênaltis do Fluminense ontem. E foi o que aconteceu. Foi nos pênaltis, ele foi com emoção, foi com o Rossi sendo o protagonista ali. Camisa de Rossi. Não, falaremos dele. Porque antes da gente entrar no Rossi, só quero lembrar uma coisa, porque o Kaique levantou aquela bola boa, falando assim, levantar um troféu no começo do ano é sempre bom. E esse Carioca foi legal porque, assim, todo mundo ficou feliz, né? O Flamengo levantou o título Carioca. Bateu aqui, tá sério aqui agora, levantou a bola boa. Pois é, levantou a bola, né? Nesse Carioca, o que aconteceu? Quem ganhou a Taça Guanabara? O Fluminense. Quem ganhou a Taça Rio? O Botafogo. Quem foi campeão carioca foi o Flamengo. E o Vasco da Gama continua normal. Variar, então, assim, tá todo mundo tranquilo ali. Né? O Flamengo com o título mais importante. Rio de Janeiro. O Botafogo que é o rei da Taça Rio. O Fluminense que é o leão de pré ali e tal. Chega na hora do vamos ver nada. E o Vasco da Gama foi mais um dia normal. Pegaram aquele cineminha, né, Rodrigão? Com certeza. E o que eu achei interessante é que a taça, né, desse ano foi chamada de Apolinho. Apolinho. Né? Pô, rapaz, eu vou te falar que eu rezei pro Apolinho ontem. Na hora da cobrança dos pênaltis. Eu acho porque eu tava com esse São Judas Tadeu, que vai ser presente do Kaique no final do episódio. De novo, mais 100. Ele falou que não conseguiu terminar com aquela primeira leva ainda, Rodrigão. Vai tomar mais uma. Caraca, tive que entregar pra família, aí eu ficava amigo. assim, com o São Judas Tadeu na mão e olhando pra porque tinha tava bandeira, com a imagem, tinha a bandeira do Apolinho. Do Apolinho, grande Apolinho, mestre, ídolo máximo. A taça deveria ter um formato de televisão. Porque aquela televisão que o Apolinho botou no banco de reservas quando dirigiu o Flamengo, aquela inovação, deveria ter uma televisão. Aí eu ficava com o São Judas Tadeu na mão e falei, acaba de chegar São Judas Tadeu, e olhando pra ele. E graças a Deus deu tudo certo, cara. Tu ficou nervoso a esse ponto, Rodrigão, ontem? Cara, fiquei nervoso porque, porra, cara... Uma disputa de pênalti é complicado, né, cara? Perdido nesse início de ano. Esse é o ponto. O início de um trabalho de um treinador, porque não adianta se fosse o primeiro jogo do cara, entendeu? Isso cai na conta do cara. Cairia na conta do cara. Esse é o ponto, assim, Eu acho que mais... Desculpa te interromper, mas mais do que... A gente falou isso aqui, e a gente até lá... Agora... Até foi teu ex-chefe, né? Que falou, agora o Carioquinha virou o Carioca. Não é, irmão. Eu tentava buscar atrativos, os atrativos são 40º título, 7º tricampeonato, a hegemonia cada vez mais consolidada. O Flamengo hoje abriu uma distância de
títulos para o segundo colocado, que Que é o Fluminense. Até essa questão mesmo do Fluminense o Flamengo ter brigado para não cair, terminar com o título também foi gostoso, né? Pô, em 2008 o Flamengo empatou com o Fluminense no número de títulos, que era 30 títulos cada um, e desde então, 2019 o Flamengo botou o 31º, desde então o Flamengo... Eu colecionava cartões telefônicos quando eu era criança, e aí tinha... Embratel. Telemar. Era É. Telerge, mas eu peguei Telemar ali, os cartões. E aí tinha o cartão, assim, dos times de futebol, e aí tinha lá os títulos carioca e o Fluminense tava na frente do Flamengo. Pô, caraca. Exatamente, pra gente tem que passar. Como atropelou, né? Com certeza. E aí eu falava, cara, eu acho que mais do que isso tudo, além desses atrativos que eu tentava antes do problema com o Felipe Luiz... Tá tentando se iludir, né? Alguma coisa... Não, eu tentava buscar alguma coisa. Pô, cara, é o 40º, é o 7º... Não, mas calma aí, Rodrigo. Depois que a gente saiu desse último terraplanista, foi ver o Flamengo e Madureira, a gente viu que tu tá encarando qualquer coisa. Afinal, é que a gente vai mesmo. É verdade. Mas o importante era não cair na conta do Leonardo Jardim, porque a gente sabe que cai na conta, e também a virada de chave, que eu espero que aconteça a partir agora, inclusive, da próxima quarta-feira, que vamos falar mais adiante. Rodrigão, o importante era o Flamengo que ser campeão ontem, e aconteceu, né? Afinal, 50-50 clássico, né? O Fluminense que vinha jogando, que para muitos é o melhor futebol do Brasil hoje, né? Comandado pelo Luiz Ubeldia, tem excelentes jogadores, tanto que no nível das substituições ficou muito parelho ali, né, durante o segundo tempo, já avisando possivelmente uma disputa de pênaltis, mas o Flamengo foi lá, foi campeão, né? A gente também percebe durante o jogo, não foi um jogo bonito de se ver, não foi um grande clássico. O Fluminense, que tem um perfil de jogo mais ofensivo, o Flamengo também tem esse estilo de jogo mais ofensivo, principalmente por conta do Felipe Luiz. Já se nota-se uma mudança no estilo de jogo do Flamengo do Leonardo Jardim. Pelo menos algumas mudanças que o Leonardo Jardim fez, principalmente nesse jogo pro Fluminense, que ele disse na entrevista. Então você já sentiu o dedo do Leonardo Jardim? Não. Não dá. Sentiu o toque. Isso aí não tem como. Sentiu o toque do Leonardo Jardim. A mudança dentro de campo. Agora de dedo... Agora, o Kaique falou aqui da questão do Fluminense ser o futebol mais bonito. Eu acho que por eu estar mais perto da idade do Rodrigo do que do Kaique, eu tô ficando um pragmático. Que primeiro, assim, eu já tô na fase assim, que eu tô cagando se o Flamengo tá jogando bonito ou tá jogando feio. O importante é vencer, né? Estou cagando se tá trocando de tag toda hora. Eu quero no final do ano bater campeão. Tô nem aí. Hoje eu vi o pessoal sofreu triste com o Felipe Luiz, eu também fiquei triste, mas eu tô triste assim. Flamengo, né? Vamos ver o próximo aí, vamos ganhar. Umas paradas que tem me deixado triste é um negócio de cara. Um negócio tá ficando mais triste aqui. Fazer um negocinho triste, né? Caralho, mas essa questão do futebol bonito, do Fluminense, do Zubeldia, do futebol mais bonito, é o futebol mais bonito de março, né? Aí vai chegar em dezembro, ninguém vai lembrar disso. O futebol bonito chegou na hora do vamos ver do Palmeiras, que era o confronto direto, não ganhou. Foi o jogão beleza, não ganhou. Chegou na hora do título, também não ganhou. Então esse futebol bonito é assunto que a gente tem em março, quando não tem muito Fluminense troféu pra conquistar. O Fluminense caiu um pouquinho de rendimento a partir dessa partida contra o Palmeiras. Sim. A própria semifinal com o Vasco, nas semifinais, né? O primeiro jogo eu estava lá, entre Fluminense e Vasco, foi do Newton Santos. 1-0 Fluminense. O Fluminense fez um jogo seguro ali, mas poderia ter emplacado mais gols. Acabou não acontecendo. Depois vai lá, perde para o Palmeiras, num jogo bastante disputado. O Fluminense sem algumas peças. Isso. O certo daquele jogo, ao meu ver, seria esse empate, mas o Palmeiras é o vencedor. Depois faz uma partida muito aquém contra o Vasco. O Vasco estava levando a disputa para pênaltis, mas aí o Ganso foi lá e empatou a partida. Foi para o jogo da final contra o Flamengo e, novamente, aí não fez uma grande exibição. E o que eu estava falando, a mudança no estilo de jogo do Leonardo Jardim já no Flamengo. O Flamengo geralmente costuma atacar muito em alta intensidade, com muitos jogadores após o meio de campo. O Leonardo Jardim ontem pediu que esse espaço que ficava no meio de campo, tendo em vista contra-ataques e bolas alçadas, né, principalmente para os dois atletas, que era o Canóbio e o Serna, que são dois jogadores muito velozes, não acontecesse durante a partida, sabe? Tanto que o Fluminense pouco chutou ao gol e pouco também conseguiu chegar na área do Flamengo. O Flamengo já era esperado, talvez, né? Óbvio, o torcedor do Flamengo quer ver muitos gols, quer ver o time jogando para cima, mas era a primeira partida do Leonardo Jardim no comando técnico do Flamengo. Não sabia como seria a postura que ele iria adotar durante os 90 minutos, se iria adotar uma postura mais ofensiva, mais defensiva, neutra ali, esperando o Fluminense vir ao ataque e buscar contra-ataques. Não se sabia, então era mais esperado, né? Creio que por todo mundo,
que a partida, o Fluminense começasse bem mais intenso, mas não foi isso que se viu. Um jogo bem truncado ali mesmo, com poucas oportunidades, grandes oportunidades mais no segundo tempo, como vimos, e acabou indo para os pênaltis e o Flamengo foi campeão. Mas antes dos pênaltis, eu acho que tem um ponto positivo ali dos 90 minutos, foi o Flamengo ali com a defesa sólida, além de não tomar gol, todo mundo seguro, e olha que ele manteve o Mante. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? A galera tava pedindo. Fez uma sua primeira boa partida do ano. Todo mundo ali na defesa, inclusive Alexandre, para mim, um dos melhores em campo ontem. O Alexandre fez uma partida correta para boa, chegando na linha de fundo e tal, cruzando ali, nasceram algumas coisas. Então a gente teve ali uma defesa super positiva e, obviamente, né, o nosso craque da defesa, que nós estamos aqui com os mantos de Augustin Rossi. É o paredão. O paredão. Beijo, Manguito. Rossi. O paredão. Aí eu nunca sei de falar que ele pula, ele chuta, ele agarra, ele pega. Rossi, o paredão. É um poema de Manguito para que entregou pro Flamengo. E aí o Rossi, Titi. Antes de mais nada, assim, quando foi começar os pênaltis, eu fiquei procurando. Cadê o René? Eu quero que o René bata, né? O nosso ex-rubro-negro, mas ali ele não bateu. Mas, felizmente... Tinha o rubro-negro ali, né? Cara. Eu acho que ele tá correndo até agora pra bater. Acho que chegou a vez dele, ele tá ali fazendo... Você não tava em campo, certo? Ele foi substituído. Ele foi substituído. O Guilherme Arana. Né? Guilherme Arana entrou no lugar dele. Não, porque ele foi o batedor oficial do Fluminense. Eu acho que essa mudança já foi justamente pra botar o Arana pra bater isso aí. É porque ele perdeu o pênalti contra o Vasco. Tenho certeza que o Zobeldia falou, vamos mudar. Mas ele era uma... Era até aquela perder. coisa pra mim foi bizarra, porque, porra, um dos momentos mais angustiantes da minha vida, eu falei isso no podcast 2019. anterior, foi a caminhada. Cara, sem sacanagem, cara. O Maracanã nunca ficou tão grande. Aliás, ontem eu vi que o Maracanã é peguei grande. Exames médicos que eu não fiquei tão angustiado como essa caminhada. Ontem eu vi que o Maracanã é grande, Rodrigão. Ontem eu vi que o Maracanã é grande, porque eu estava atrás do gol que o Flamengo estava atacando. Foi pro sorteio, né, para ver onde eram os pênaltis. E com toda a sorte que eu tenho na vida, o pênalti foi pro outro lado. Eu atravessei pela primeira vez na minha vida o campo do Maracanã. De escanteio a escanteio, de gol a gol. Mas por fora, né? Por fora. Titio, cansei. Cansou? Cheguei cansado. Irmão, eu tava suado quase o tempo todo. Quando eu tava ali seco, suei tudo de novo ali. Não foi fácil gravar ali, não. Mas, se não tinha um ex-rubro-negro batendo pênalti, tinha um rubro-negro para nós fazer essa graça. Estamos falando de Guga, que não é o Gustavo Kirten, mas o nosso Guga lateral flamenguista, campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo, segura a comemoração. Comemoração Quem deitando estava na cama. lá, né? Muito obrigado, Guga, por esse favor que fez ali. O Flamengo estava em desvantagem, né? E o pênalti do Guga abre ali as portas. Obviamente que a gente tá brincando aqui. É óbvio que o cara não vai perder o pênalti pelo time, mas talvez também seria bom dar uma evitada, né? Assim, mas eu acho que o subconsciente. Será? O coração fala mais alto. O subconsciente, não tem como. Você sabotaria seu emprego pelo Flamengo? Não, sabotaria, mas o subconsciente do ser humano... Sabotaria. Porque é uma pressão muito grande, né, cara? Pênalti é loteria. Ou mesmo você se preparando para bater pênalti, você ainda corre o risco de errar. Acontece com grandes craques. E tinham dois grandes goleiros ali. Dois grandes goleiros. Aliás, só um parênteses aqui. Isso eu preciso falar. Destacar a atuação eu preciso falar do Fábio e do Rossi. Nossa Senhora. Eu preciso falar sobre o Fábio, porque o Fábio é o seguinte. Mortal. Né? A gente é antigo. Highlander, só vai parar se cortar a cabeça dele. Naquela final da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, 2017, o Fábio era criticado pela torcida do Cruzeiro porque ele não pegava pênalti. Pegou logo 2. Era isso. Até 2017 era isso. 2017 o cara dá uma virada, a gente tá em 2026, ele tem 15 anos e tá agarrando esse absurdo que tá agarrando. E até 2027, hein? E eu, sinceramente, eu não sou tricolor, não acompanho todos os jogos do Fluminense. Cara, mas eu acho que o Fábio não deixa a desejar. Aliás, o Fábio poderia ir para a Copa do Mundo, sim. Eu vi, inclusive, que alguma seleção levou, acho, o colombiano, aí de 43 anos, aí bateu o recorde, e agora foi o Marrocos, levou, entrou em campo 45, e aí fizeram a conta que o Fábio, na época da Copa do Mundo, seria mais velho do que o 45. E assim, o Fábio tá entregando. O Fábio poderia ser o goleiros da seleção hoje são quem? Alisson, Bento e... Não, e aquele Ederson. Mas o Ederson não tá tão... Bento, assim, né? quem é o... Bento é o do Al Nassr. Era do Atlético Paranaense. Que é do Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense. Eles são Disputou a final da Libertadores contra o Flamengo. Fábio, terceiro. E assim, se não, precisar, independentemente o Fábio de levar vai agora ou não, que eu acho difícil. Cara, mas eu acho que é um dos caras grandes injustiçados ao longo da carreira. Demais, né? demais. Tem que lembrar, o Fábio jogou uma Copa mesmo. Mas assim, mas também o Fábio, falam de injustiça do Fábio, sim, mas assim, é isso. O Fábio foi se tornando ainda melhor, mais velho, mas a concorrência também era grande. A gente pega os goleiros que foram pra Copa, eu não vejo tão assim, meu Deus, quem vai tirar. Mas a sorte do Fábio, pra ele jogar na seleção, é porque Agustín Rossi é argentino. Esse sim é o melhor goleiro do Brasil. Não tem jeito, Titi. Pode. Puta que marel. É o melhor goleiro do Brasil. E assim, Rodrigão, ele pode não nos passar deveras confiança o tempo todo nos 90 minutos. Mas quando acaba empatado ali na marca da Cal, não tem pra ninguém. É ou não é o Rodrigão? O Rodrigão trouxe dados. O Rodrigão tem dados. Não, eu tenho dados. Calma aí. Consegui. Caiu. Consegui. O Rodrigão tem dados. Não, antes de entrar nos dados, o Agustín Rossi fez o papel dele na final do Mundial. Catou um pênalti. Catou, é porque, o Flamengo conseguiu a proeza de perder 4 pênaltis. Então eu trago dados aqui sobre Agustín Rossi. Até porque, Rodrigão, assim, o Rossi sempre garante uma defesa e o Flamengo sempre garante que alguém vai perder. Exatamente. Entendeu? Assim, tá todo mundo no jogo, entendeu? O Rossi zera a parada. Então, eu venho com os dados de Agustín Rossi. Tem dados aí, Rodrigão. 32 pênaltis cobrados. Por ele cobrou 32 pênaltis? Não, cobrados contra ele. Tá. 12 defendidos, 1 na trave, 1 para fora, e ele sofreu 18 gols. Isso significa dizer que ele tem um índice de 37,5 de pênaltis defendidos. Ou seja, a cada 3 pênaltis batidos contra ele, 1 ele cata. É absurdo. Perfeitamente. É absurdo. Gostei da matemática. É mais fácil pra... Agora, o percentual de cobranças que não viraram gol, porque mal ou bem a presença de um goleiro como aquele pode ser que faça com que o cara tema, queira trocar de lado em cima da hora. O próprio René no último jogo, tipo assim, o Léo Jardim é muito bom de catar pênalti. Vou bater pra fora que ele não vai catar o meu, entendeu? Então faz isso também, né, Exatamente. Então foram 12 defesas, 1 trave, 1 pra fora, 14 pênaltis, 100 gols. Isso significa dizer que o índice dele, ou seja, de cobranças que não viraram gol, 43,75. Agora eu quero ver para cada pênalti batido. Absurdo. A cada 10, 4 perde. A cada 5, 2 perde. Aí agora vocês se imaginam. Exato. Então, numa disputa de 5 pênaltis, 2 não entram. Aí você se imagina, você sendo jogador ali, você vai para uma disputa de pênaltis com um cara que tem essas estatísticas. Exatamente. Né, é o nosso goleiro blindado. E eu vou mais além. Eu vou aqui, porque eu fiz um levantamento a respeito dos grandes defensores de pênaltis do Flamengo nos últimos tempos, né? Nos últimos que você puxou. Exatamente. E eu digo o seguinte, vamos lá. Nós tivemos grandes defensores de pênaltis na história do Flamengo. Defensores de pênaltis no Flamengo, vamos lá. Calunga pode ir adiantando, tá? Porque eu vou... Foi falando e não tinha números. Mas, pô, a gente não... Mas vamos lá, o Diego Alves. A gente vai falar aqui, ó, de Agustín Rossi. Diego Alves. Pênaltis enfrentados, 51. Ele jogou de 17 a 2022, mas obviamente isso é feito uma proporcionalidade. Então, de 51 pênaltis enfrentados, ele defendeu 21, 41% de aproveitamento. O Diego Alves era absurdo. Absurdo. E tá escrito aqui, absurdamente alto, e ficou famoso porque ele já tinha um histórico parecido na Liga. Exato. E jogando pelo Valência. O pênalti do Messi do Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele catou 3 pênaltis do Cristiano Ronaldo. Isso aí, tem uma resenha, ele conta disso. Você fala, no vestiário, tu catou mais um pênalti meu. Bruno, pênaltis enfrentados, 37, defesas 13, aproveitamento de 35,1. Júlio César, tá aí? Júlio César não... mas o Júlio César não tem... Pô, mas o Júlio César já não é do tempos mais... Não, ele era bom, mas é porque eu tô falando dos tempos mais recentes. Não, absurdo. Júlio César nos classificou pro 7-1. Foi graças ao Júlio César ali contra o Chile que a gente foi pro 7-1. O Flamengo sempre teve grandes pegadores de pênalti. Era algo que também estava fazendo falta
na história do Flamengo, né? Tipo, a gente lembra, pô, a gente teve Muralha, né? Pulando tudo pro mesmo lado. Esse pênalti aí que você falou de 2017. Exato, né? exato. O Santos também não era outro goleiro tão conhecido por catar pênalti e tal. E agora a gente tem um goleiro ali, confia, os caras ficam, né, tipo, mais nervosos de enfrentar aquele senhor Tupete. E foi o terceiro pênalti defendido pelo Rossi em 2026, né? Exato. E tudo pênalti, assim, que deu ponto, porque ele defendeu contra o Vitória quando tava 2-1 Flamengo. Sim. O Flamengo iria tomar Aquela um empate pancadaça ali. do Renato Kaiser ali, uma bomba. Exato, ou seja, garantiu 2 pontos aquela defesa e agora nos garantiu um título, principalmente no momento que o nosso querido Luiz Araújo já tinha perdido o primeiro pênalti, assim, era aquele momento, irmão, ele virou a resposta assim, ele tinha que catar pelo menos um. Como vocês, como torcedores do Flamengo, quando vocês viram os cobradores, né? Quem bateu foi Jorginho, depois Luiz Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz foi o sexto, foi depois da... Léo Ortiz, depois dos 5, né? Teve Cebolinha, Paquetá. Mas Luiz Araújo e Léo Pereira bateram no Mundial e perderam suas respectivas cobranças. Sim. Quando vocês viram ele indo para a marca da Cal, bateu aquele medo? Quem? Léo Ortiz? Não, Léo Pereira e Luiz Araújo, porque eles bateram os pênaltis. O Léo Pereira não, o Luiz Araújo, olha só, não vou revelar nome. O Luiz Araújo, ele mudou o lado, tá? Porque, ó, ele independente, ele bateu cruzado. Só que bateu aquele na meia altura. Quando o Luiz Araújo foi bater, o clima de quem tava ali atrás do gol não tava dos melhores. A galera assim, e deu no que deu. Né, perdeu ali o pênalti. O que me surpreendeu é porque, porra, contra o Estudiantes ele meteu na gaveta, né, meu irmão? Agora contra o PSG... E ele ainda ficou assim, porque o Luiz Araújo, eu reparei uma coisa nos últimos títulos do Flamengo, porque assim, às vezes eu não tenho o que fazer, de madrugada, tava assim, títulos do Flamengo e tal. O Luiz Araújo, ele sai correndo pra ficar perto de onde vai levantar o troféu, pra ele sair na foto ali e tal. Teve até uma resenha que ele tentou entrar ali, o Jorginho ficou no outro título e tal, não sei o que e tal. Ontem ele ficou mais na dele, assim, porque ele, né, conquistou aquele título culposo, né? Ele não tava com a intenção de conquistar, mas o Flamengo conquistou e tal, o meu também. Então você via que ele tava um pouco sem graça, porque deve ser assim, é um alívio, mas ao mesmo tempo tu fica sem graça, assim, pô, ganhamos, mas eu fiz besteira e tal, não sei o que. Eu acho que assim, o Luiz Araújo precisa, né? E é bizarro porque a gente tem essas coisas assim. O Luiz Araújo, ele bate bem na bola. O Luiz Araújo chuta bem, mais finaliza e melhor finaliza, mas tem essa deficiência cara, mas do pênalti. Mas é o momento. E a confiança também, que é momento, importante. o momento é foda. E quem ganhou confiança nos pênaltis foi justamente ele, Leonardo Ortiz. Ele não bateu na sequência dos 5, mas logo que precisou, chamou. Ele foi. A gente viu que a cara dele, assim, tava aquele momento. A caminhada do Rodinei na Copa do Brasil. Tava tipo isso. E ele era um cara que, até onde a gente sabe, recusou a batida. Ele desmentiu isso. Mas a leitura labial, não sei que se. Mas parece, não sei se isso é verdade, mas tudo indica ali que não vou bater. Não sei se é verdade ou não. Não quero mais saber também sobre PSG. Passou. Falar de coisa. Inclusive, ele tava com a família lá, quando tava dando entrevista pro GE, a família tava lá, a Fernanda, que é irmã do Léo Ortiz, dá uma moral sempre, obrigado. A gente trocou a ideia. Eu falei, pô, era isso que ele precisava. Bater o pênalti, fazer, pegar confiança, virar a chave. Ela falou, maneiro. Vamos ver, o homem tá focado, hein? O homem tá focado. Fez uma boa partida ontem. Fez uma boa partida na virada. E, poxa, como a gente falou aqui também, é importante falar um negocinho só pra gente tentar fechar aqui o Cariocão, que o nosso querido Pedro termina como artilheiro do Carioca. Artilheiro do Carioca. Que ele era o artilheiro do Carioca. Mas junto com o Malandro. Junto com mais um, mas ele é o artilheiro. Qual é o nome do rapaz? Acho que foram 5 a 6 gols que cada um fez. Né? Aí o Rodrigo quer ver, aí fica 3 horas pra ver. Então, não, pô, tem que dar o mérito pro cara também, pô. Essa sacanagem, não é Madureira Flamista. O Pedro é um dos artilheiros do Carioca. Termina mais com uma artilharia. Termina com mais uma artilharia. E aí eu levanto essa bola pra vocês. O Pedro, e aí? Continua jogando, começa jogando, é pegar ritmo ou não tá legal? Pra mim, continua jogando, pega ritmo, porém, a gente vai falar... Patrick Magalhães, do Bangu. É o Magalhães e... Então, 6 gols. A questão é o seguinte, eu acho que o Pedro deve ter... Meio jogo, o Pedro fez 4. O Pedro deve ter sequência, ele é o 9, mas isso não isenta o que eu venho falando, o que a gente vem falando constantemente nos últimos podcasts, que o Flamengo agora já era, porque perdeu a primeira janela, que fechou terça-feira passada, né? O Flamengo tem que contratar um 9 raiz. Sim. Entendeu? Para ser sombra dele, porque o Flamengo possui
peças de reposições em todos os segmentos do time, né? Mas o Flamengo não tem um 9 hoje. Só que hoje o Flamengo não tem um 9 raiz. Para fazer sombra... Precisa ser do mesmo nível do Pedro, irmão. Até porque o sarrafo é muito alto. Isso agora, no somente no meio do ano, a não ser que contrate alguém daqui. Mas quem pode ter jogado estado. Toda semana o Rodrigão tá falando de um 9 raiz para fazer uma sombra. Vamos começar a plantar esse 9 raiz? Pra ver se nasce uma hora raiz, a sombra vai crescer. 17 programas já tava assim, esse 9 raiz, a sombra. Mas eu concordo que o Flamengo, a carência ali de um atacante. Mas temos aí também, ó, o menino Alaciano tá aí, Tá agora, aí, a creia. Eu vi que tu falou com ele ontem lá. Falei pra ele pintar o que eu falei, tá faltando, senti falta de você pintar o seu cabelo louro pivete. Né? Isso que tava dando ele brilhar, ele falou que calma. Não é 9. Mas é o que movimenta, ele joga de centroavante. Mal comparando, pelo amor de Deus, mas é o estilo Caio Jorge. De movimentação. Não, porque se você... É o estilo, não é o talento. Não, calma. Porque se você... Não, aquilo que já é um forte. Não, porque se você for analisar... Mas eu não vejo o Alacian como ponta. Eu acho que botar ele como ponta é desperdício. De verdade. E me corrija se eu estiver errado. Mas o próprio Gabigol... Ele não era um 9 raiz. Não. Ele jogava no Santos com a referência do Ricardo Oliveira. Exatamente. Mas é um desperdício pra mim. Só que é um cara que se aproxima muito mais do que um Bruno Henrique, porra. Eu acho que um Gabigol, até o Caio Jorge, o Alacian, eles funcionam se for assim, segundo atacante. Por exemplo, como jogou Gabigol e Pedro. Sim. Agora, jogar aberto... Até porque em 2019, Gabigol e Bruno Henrique, eles não tinham uma posição fixa. Os dois ficavam... Eram dois atacantes. Onde se movimentavam muito. Em 2022, o Gabigol aí sim, ele recuou mais um pouco ali para jogar de 10 para a bola chegar. Mas mesmo assim, meteu o gol da final da Libertadores. Se eu não me engano, eles terminaram empatados em número de gols. Ele e Pedro, em 2022. Aliás, Gabigol comemorou... Não na Libertadores. Na Libertadores, na temporada. Os dois terminaram... Gabigol comemorou o título do Cruzeiro. Mas depois a gente vai falar de Cruzeiro, que tem coisa pra falar de Cruzeiro, porque a gente vai pegar o Cruzeiro, né, Rodrigão? É verdade. Mas aí, finalizamos aqui, Carioca 40º título, irmão. A faixa tá aqui. Como diz o João Textor, venha buscar o troféu que vocês já não buscam há 3 anos. Tá aqui. Carioquinha não vale nada, irmão. Vocês estão aí. Enquanto não vale nada, o Flamengo tá somando. Não ganha. E a gente tá papando troféu. Aqui, ó. Era a única oportunidade. Porque assim, o Flamengo teve 3 oportunidades para ganhar troféu esse ano, no começo do ano, e ganhou. Os times do Rio só tinham uma chance para começar ali. E a gente acabou com essa chance. Desculpa aí, né, Rodrigão? Seguindo, o que temos, né? Porque aconteceu um negocinho aí, né? Logo após nosso programa, né? Exatamente. Gravamos o programa aqui semana passada, fizemos várias projeções e na madrugada, na verdade, eu acordei com uma bomba. O meu eu vi na madrugada. Porque na madrugada também. Não, eu tava dormindo. Porque além de tudo, era um Flamengo e Madureira que a gente foi pra se divertir. Eu mesmo falei assim, cara, eu não vou fazer conteúdo hoje. O Flamengo já resolveu, a Carioca, fomos lá. Não vimos metade dos gols, né, Rodrigão? Vamos falar a verdade. Já entrou, tava 1-0. Mas vamos beber. Os outros dois a gente tava bebendo, lá, pegando cerveja, indo no banheiro. Isso, cheguei em casa, fiz o lanchinho, falei que eu vou fazer o lanchinho, tomar o banho e caminha. Mensagem no grupo de assessoria. Toca lá o grupo, nota oficial. O que eu pensei? Sem brincadeira. Eu falei, aconteceu algum caso, sei lá, de racismo, alguma acusação Flamengo de alguma coisa. E tal, pensei logo isso. Cliquei. Tá lá. 2 parágrafos. Felipe Luiz não é mais técnico. A partir desta terça-feira, Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo. Aí, irmão. Acho que eu tenho aqui. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando você está alterado alcoolicamente e acontece algo na tua vida que tu fica sóbrio. Tipo, teve uma vez que eu fui assaltado e fiquei sóbrio. Agora foi tipo isso. Felipe Luiz foi demitido, eu falei, quê? Eu fiquei sóbrio. Acabou o álcool todo ali. Fiquei sóbrio. Aí fui trabalhar, né? Vamos fazer o conteúdo. Eu não tava 100% sóbrio ainda, então o que eu fiz? Eu li a nota oficial. Falei, eu não vou opinar, não vou procurar. Eu vou ler a nota oficial aqui, vídeo de 15 segundos e é isso, galera. Muita gente assim, aquela concentração pra ler a nota. Foi ser um ataque hacker, né? Exato. Porque poucos dias atrás o perfil oficial do Flamengo no Twitter foi hackeado, né? E as pessoas saíram publicando um monte de besteira Só que como jogaram no grupo, né? Aí eu falei, então, mano, isso foi... E o site oficial. Saiu do ar e falaram, é mentira! Não sei o quê, porque caiu. Não sei o quê. Então teve gente que fez o vídeo, aí apagou o vídeo, aí voltou com o
no vídeo. Mas o Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. A gente conversava isso no último programa, né? Qual seria a chance dele cair, por que cair? E até vendo ali os cortes, a gente tá assim, não, hoje não tem como cair, né? Não, a gente até falou, só se perder. Sim, só se perder, eu falei isso também. Porra, se perder pro Madureira, tomar uma remontada ali do Madureira. Porra, aí beleza. Agora, o cara mete o 8-0. Tudo bem, o 8-0 é o que pouco importa. Até porque é um adversário frágil. O problema foi o bastidor, né, cara? O bastidor já tava ali, ó. Exatamente. Ele e o presidente BAP já não estavam mais se eu aproveito bicando. para te perguntar, Kaique, já que você levantou essa lebre aí, você acha que isso já estava acertado, né, nos bastidores? Ou seja, o Leonardo Jardim já estava gatilhado, independentemente do que acontecesse. Rodrigão... Por que não esperou o Lanús, a eliminação do Lanús, esperou o Madureira, deixou o cara fazer a entrevista coletiva e demite? O que você acha? A verdade, Rodrigão, é que, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo para 2025, quando a gestão do BAP assume. O Felipe Luiz já estava, né? Tinha recém-chegado ali no lugar do Tite, foi campeão da Copa do Brasil, trouxe o diretor José Boto, o BAP, e o BAP deu carta branca para o Boto mandar ali e desmandar. Olha, monta o time, se você quiser trocar de técnico, a gente pode trocar de técnico. O Felipe Luiz tinha contrato até o final de 2025, mas o Boto vai lá, conversa com o Felipe Luiz e eles permanecem. Mas o Felipe Luiz, ele nunca foi o preferido do BAP. Ele não era o nome da diretoria. Não era o treinador da gestão, ele era o treinador da gestão do Landim. Sim. Que, devido a problemas com o Tite, de última hora precisou fazer uma parada ali. O Felipe Luiz, que já estava no Flamengo, treinando a base, foi lá e conseguiu fazer o que fez. Bom, passamos por essa história, inicia 2026. A renovação de contrato entre Felipe Luiz e Flamengo, que foi uma novela super demorada, onde o Felipe Luiz propôs ganhar um dos maiores salários do país, né, como treinador, merecidamente, porque fez um trabalho absurdo no ano passado. E ganhando 300 mil, né? Pô, vamos nem falar do aproveitamento dele, que é, assim, absurdo. Acho que é o segundo maior treinador vencedor da história do clube, né? Acho que tá atrás do Carlinhos. Ele igualaria o Carlinhos. Ele igualaria o Carlinhos, Não conseguiu. Era só ganhar um desses três ganhar troféus, um dos três, que igualaria. Agora, o Carlinhos. Então, até porque o BAP tá falando, não, o Felipe Luiz é considerado campeão. Então, vai contar? O Carioca vai contar pro Felipe Luiz? Lá na Wikipédia, vai estar? Acho que vai. Acho que vai sim. Acho que conta sim. Pra mim não conta. Pra mim não conta. Já falou. Vai contar, vamos perguntar pra galera. Pra vocês aí, o Felipe Luiz dirigiu o time todo, não dirigiu a final, é considerado campeão? Porque se vocês falarem que o Felipe Luiz é considerado campeão, o Abel Braga tá certo lá no processo que abriu com o Flamengo. Então, eu ia falar justamente isso. Eu ia falar justamente isso. Na campanha. Eu ia falar justamente isso, pô. Porra, é um jogo. A gente tá falando de um jogo. Não, fase de grupo da fase de grupo toda, né? Libertadores. Fase de grupos todas, Rodrigão. Sim, mas, pô, pra fase de grupo... Paulo Souza com a maior campanha da história da Libertadores. Paulo Souza na primeira fase. Um empate, 5 vitórias. Ele não é campeão? O jogador, pelo menos com os jogadores é assim, não, né? O jogador. Agora, com o Leonardo Jardim, Mas dito isso, serei polêmico. Pra mim não é campeão. Se não tá na final, não é campeão. Não, pra mim também não é campeão. Mas, porra, uma medalha. Assim, porque dá aquela... medalha pro malandro. Dá a medalha. Dá a medalha, mas não é o campeão. Não é pra mim, não é campeão. Dá a medalha. No currículo não tem como entrar. Porque não tá na final. Ué, e aí? O que podia acontecer? Tu lembra do final? Vasco? Levou até a final, beleza. Do Vasco mesmo? Vasco em 2000, que dispensou o... Tem vários casos. Aí trouxe Joel. Oswaldo de Oliveira, e trouxe Papai Joel. O Flamengo na Copa do Brasil, o Ney Franco vem só para as finais. Não posso considerar que o senhor Valdemar. A própria saída do Tite e a chegada do Felipe Luiz. O Tite é campeão da Copa do Brasil. Tite chega até as semis. Não. Ainda mais Tite chega até as semis. Era capaz de perder o título. Tudo bem, mas... Medalhinha. Dentre esses vários exemplos que a gente está citando aqui, eu acho que o Felipe Luiz ele não participou da final, mas eu também não considero ele campeão. Não tem como. Eu não considero. Uma medalha para ele, fala, querido, obrigado. Até porque... entrando nessa seara de gratidão ou ingratidão, vamos falar sobre isso também. Não era o predileto da atual gestão,
Ok. Aconteceu de ter um ano magnífico. Magnífico. Só que aí a virada de chave vem durante a renovação. Durante a renovação, ele propôs um alto salário. Houve um pequeno desgaste. O desgaste ali, porque teve um período ali de tempo, acho que cerca de 3 dias, que não houve uma resposta do Felipe Luiz e o Flamengo já deixou engatilhado alguns nomes. O próprio Leonardo Jardim, que era um dos nomes. É um desejo antigo do BAP também. Exatamente. Já era um desejo antigo do BAP quando ele dirigiu o Flamengo, até mesmo na gestão do Landim. Aí deixou alguns nomes engatilhados, como Leonardo Jardim, o próprio Arthur Jorge, entre outros treinadores. O que está no Grêmio agora também, Luiz Castro também foi ventilado. Tinha que ser português. Tinha que ser português. Né? Tinha que ser português. A melhor safra de treinadores ultimamente tem sido lá de Portugal. Então, houve um desgaste já ali. Conseguiram, né, a renovação, um contrato longo de mais 2 anos, um dos maiores salários para um técnico no Brasil. Segundo desgaste, a volta, né, devido ao péssimo desempenho do Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo tinha o planejamento de voltar o time titular na estreia do Brasileiro contra o São Paulo, lá no Morumbi. Mas retornou cerca de 3 jogos antes, contra o Vasco. E o desgaste foi muito grande porque o Felipe Luiz não queria. Ele comprou, tipo assim, um grito de jogadores. Ele tinha muita abertura com os jogadores do elenco. Ele falou assim, pô, não queremos voltar aqui, porque se a gente voltar antes, explicou a série de motivos. Mas o BAP, né, que é a presidente do clube, falou assim, não, vamos voltar aqui. Isso deixou claramente os jogadores e também o Felipe Luiz muito bolados e chateados com essa situação, segundo ruído. E o terceiro ruído foi a má apresentação de futebol do Flamengo nesses jogos aí, depois principalmente do jogo contra o Vasco. O Flamengo volta, joga muito bem, mas o nível cai bastante. Perda do título da Supercopa pro Corinthians, um péssimo desempenho contra o Lanús, principalmente já lá na primeira partida, na Argentina, onde o Flamengo só deu um chute no gol, e perder da forma que perdeu aqui no Maracanã. Assim, então foram 3 situações. Foi o desgaste na hora da renovação, o desgaste sobre a volta antecipada do elenco profissional e o péssimo desempenho em campo. Mas o que me pega é isso, assim, tipo, eu acredito que o péssimo desempenho em campo no Flamengo não é só isso, mas é muito complicado quando o seu chefe muda um planejamento e depois te cobra pelo resultado não tá vindo, tá ligado? Assim, o planejamento do Flamengo era... Eu não tô discutindo aqui se o planejamento do Flamengo era certo ou era errado. Mas o planejamento vai ser esse. O BAP foi lá e mudou o planejamento. E direito do cara mudar. Mudou o planejamento. Eu acho que agora tem que vir com o time titular, porque a gente tá perigando aqui de não classificar e perere pompom. Beleza. Classificou, foi campeão, fez resultado no Carioca. Mas no Brasileiro começou a capengar, perdeu a Supercopa, a Recopa e falar, o resultado não tá vindo, vou ter que desligar. É meio assim, né? Cadê a sua meia-culpa ali também do... Você se meteu no negócio, meteu a mão no bolo, o bolo ficou ruim e falou, troca a confeiteira. Exatamente. Agora eu te pergunto, Gaba, e pergunta a Kaique, que é, monstro, sabe de tudo. Você falou 3 motivos aí que, de repente, culminaram com a demissão do Felipe Luiz. Eu te pergunto se existe a possibilidade de ter tido um quarto, que foi essa coisa que foi ventilada aí sobre o BAP ter descoberto que ele estava negociando com o Chelsea. Isso é verídico? Isso parece... Não, o próprio BAP negou no... Assim, ele falou que ficou sabendo que teve, mas que isso não tem a ver com o do mercado. Mas nada passa de conversas assim, até porque o Felipe Luiz ainda não consegue treinar um time na Europa. Ele ainda precisa de um certo tempo. Mas dizem que ele poderia agir como O que foi, né, veiculado é que o Felipe Luiz estava conversando com o grupo do Chelsea, né, que detém vários outros times, mas não seria uma conversa normal, tanto que o Flamengo fez isso durante esse período de 3 dias que o Flamengo não conseguiu avançar com o Felipe Luiz. O Flamengo deixou engatilhado o Léo Jardim, Arthur Jorge no contrato e o Luiz Castro, porque é normal do futebol. O cara também tem que ver o que é melhor para ele, se ele acha interessante, e o clube também precisa tomar uma medida bem rápida. Agora, a gente, quando tava falando ali a questão, porque só, tipo, poderia ter demitido antes quando jogou no Lanús e tal. É por achismo, tá? Zero informação de verdade. Mas eu acho que só não demitiu o Felipe Luiz pós-Lanús, porque acho que o acerto com o Leonardo Jardim não estava 100%. Tinha alguma coisinha ali. Se tivesse assim certo, eu acho que caía ali. Como não estava certo, continuou negociando, acertou, e aí o BAP viu a oportunidade, tipo assim, agora vamos trocar. Agora. Né?
Então, aproveitando ainda o assunto Felipe Luiz, eu faço uma pergunta para vocês dois. Qual o recado que se dá para o elenco e para o novo treinador? A demissão do Felipe Luiz, porque não é somente a demissão, a gente pode até falar assim, tem gente que concorda com a demissão, tem gente que é contra a demissão. Eu, Rodrigo, não tenho vergonha de falar que eu fui contra a demissão. Tá? Eu achava que dava para um trabalho de presidência, diretoria e Felipe se acertarem. Recalcular a rota. Ok, mas demitiu, para mim, foi a forma como foi demitida que me incomodou, e não me incomodou pouco, não, me incomodou bastante. Até porque a gente também tem que lembrar que o Felipe Luiz é um grande ídolo da história do Flamengo. Ídolo no campo, ídolo fora do campo, e um cara e mérito total de dele. Conduta ilibada, certo? Então eu achei que o cara foi escorraçado da Gávea, entendeu? Eu não digo que ele teria que ter uma despedida, até porque ele teve como jogador, e agora ele não está se despedindo de treinador. Se ele tivesse indo para a Europa, de repente, fazer um mise-en-scène lá, ok. A gente sabe que vai acontecer. O Felipe Luiz vai para a Europa em algum momento da carreira. Mas eu achei que a maneira como foi feita... Né? Porque, cara, a gente não está falando só de futebol, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de gestão, entendeu? Porra, eu vou mandar alguém embora, eu sento, cara, olho no olho. Enfim, isso é a forma que eu penso, entendeu? As pessoas podem pensar diferente. Ok, mas é a minha maneira de pensar. E a forma como foi, né? Porque ele dá a entrevista coletiva. Exato. E ele parece até que ele estava adivinhando. Ele fala que se hoje fosse meu último dia, eu vou sair daqui agradecido. Ele sai da coletiva e vai para uma salinha para ser dito isso, eu te pergunto, qual é o recado que se passa para o elenco e qual é o recado que se passa para o novo treinador? Porque se eu sou o novo treinador, Leonardo Jardim, eu falo, caralho, esse maluco aqui jogou no Flamengo, ganhou a porra toda. Esse maluco aqui treinou o Flamengo, ganhou a porra toda e foi dispensado assim. Eu, se eu tomar 3 piaba, nego vai cagar na minha cara. Mas eu acho que técnico, ainda mais técnico que vem trabalhar no Brasil, que é brasileiro, não se importa com isso não. Porque assim, de verdade, tipo assim, o cara vem com um salário gigante, o cara vem com uma multa, ele vai fazer o trabalho dele. Se o clube não gostar e demitir, irmão, é o dinheiro no bolso ali. E você vê que justamente assim, ainda mais no futebol brasileiro, não interfere o cara foi mal, tipo, por exemplo, assim, o Vitor Pereira foi péssimo no Flamengo, tá lá dirigindo o time da Premier League. O Sampaoli foi mal no Flamengo, voltou aí para o Atlético Mineiro. Não pega, sabe? O Tite foi mal no Flamengo, tá aí no Cruzeiro com um salário grande, sabe? Então, eu acho que o técnico não tá nem aí, irmão. Vou lá, tô com salário, vou trabalhar, vou ficando ótimo, não ficou. Acho que o que diferencia um técnico para o outro é a forma de gestão e liderança de grupo. A gente entende que, por exemplo, o Felipe Luiz, por ter jogado no Flamengo, ser identificado com o clube, e entender como cada jogador ele joga, tem um tato diferente, sabe? Então, com a chegada do Leonardo Jardim, né, que também tem uma boa relação com o Felipe Luiz, até mandou mensagem falando, né? Maneiro isso. Ele falou isso na entrevista coletiva de apresentação, que chegou a mandar mensagem perguntando se tipo, ele estaria incomodado pela situação. Ele falou assim, Leonardo, tô de bem comigo mesmo, fique tranquilo, faço um bom trabalho. É isso, se não fosse você, seria outro. Né? Exatamente, se não fosse você, seria outro. Então... E o Boto, vamos botar o Boto... Pra gente fechar esse bloco, né? Vamos fechar esse bloco aí do Boto. A reunião do Boto com o elenco, que foi, ao meu ver, desastrosa, né? Total. Inclusive agora... Isso aí, ó. E agora não se sabe se vai mandar o cara embora, se não vai. Olha só, antes do Kaique falar, eu preciso falar uma coisa. Eu acho que foi desastroso. Não, acho que foi desastroso o Boto divulgar o que ele falou pro elenco. Mas assim, eu concordo com tudo que ele falou. E concordo que o time tinha que ouvir o que ele falou. Não, o time ele falou, irmão, tá querendo aumento, tem que jogar igual a Arrascaeta jogou, e quando for renovar a gente vai ter que pagar mais ainda. Não, mas ele empurrar a responsabilidade da demissão do Felipe Luiz ele fala que também é dos jogadores, o time não tá performando. Não, mas aí eu acho que também qual é o papel do diretor de futebol? Mas eu acho que assim, eu acho que o papel do diretor de futebol não é ficar mimando o jogador, que nem tá todo mundo jogador mimado. Mas é repreender. Então, mas é isso. Mas chega uma hora, irmão. Ele repreendeu depois que o time não tá entregando, o time não tá entregando,
tenho liberdade, entendeu? Mas eu tô te falando, então, ele tinha que repreender o Felipe Luiz, ele tinha que repreender os jogadores, Isso aí. ele deixou o leite derramar para depois pagar de mas aí fala. Ele fala, o presidente é culpado, eu sou culpado e vocês também são culpados. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Falou. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Eu acho que ele divulgar isso é desastroso. Né? Porque jogador também é muito... Mas assim, cara, jogador não pode escutar, jogador não pode ser cobrado. Eu acho que o jogador tem que ser cobrado, mas ele tinha que ser cobrado no momento oportuno. Não toma um esporro no trabalho, ele toma um esporro depois que fez a merda. Toma, irmão. Não, sim, mas eu acho que se ele tá vendo coisas... Meus ex-funcionários estão escutando ele, estão falando, esse aí que eu conheci. Não, mas se ele tá vendo coisas erradas acontecendo, ele tem que intervir. Concordo. Ele não pode deixar o leite derramar para depois falar, você fez errado, você fez... Pô, irmão, resolve. É por isso que eu tava falando lá atrás que eu fui contra a demissão do Felipe Luiz, que eu acho que se tivesse havido uma convergência de trabalho, de presidência, de diretoria de futebol e treinador, de repente não haveria a necessidade da demissão do Felipe Luiz, mas agora vamos virar a página. Dito isso, Kaique, pra gente fechar esse bloco. Quanto tempo tem aí? Já estamos aqui na metade, tá gostosinho. Boto, mais cedo ou mais tarde vai sair, é o que falam mesmo, já estão esperando trazer alguém, né, pra ele sair. Ele só fica até o final desse ano. Flamengo. Isso, não, ele pode ficar antes. Ao que parece, adoro usar esses termos jornalísticos, ao que parece... Jargões jornalísticos. Exato. Ao que parece, o BAP já estaria procurando um substituto e talvez até fazer ali uma dupla, alguém mais focado em elenco e alguém mais focado na outra parte, negociação e tal, e que o Boto sairia quando tivesse esse ou esses nomes. Pra você, Kaique, tem algum nome que você vê assim, pô, eu queria esse cara diretor do Flamengo? Pô, cara, Diego Ribas. Por quê? Acho que pela forma de que conhece o clube, é um cara identificado, sabe o que é ser Flamengo, sabe o que é o torcedor do Flamengo, que já foi cobrado, teve dedo apontado na cara, xingado, escorraçado pro torcedor. Teve oportunidade diversas vezes de sair, mas sempre honrou a instituição, sempre honrou o clube, sempre honrou os jogadores, a diretoria, a comissão que estavam na época, né? Que ele chegou na época do qual o nome do Carequinha, do Bandeira de Mel, chegou na época do Bandeira de Mel, gestão Bandeira, depois... Tem o cabelinho ali. Vovozinho. Vovozinho. Chegou na época do Bandeira, depois ficou ainda no período do Landim, e sempre colocou o clube acima de tudo, sabe? Mesmo diante das coisas que aconteceram, né? Que acontece dentro do clube, que às vezes vazam, o cara sempre foi íntegro, foi ético, e tem o perfil de liderança, tem o perfil que é para cobrar, muitos, por exemplo, assim, comparando o que o Rafinha tá fazendo hoje no vestiário de São Paulo, sabe? Entendi. O Rafinha que foi para lá para um cargo importantíssimo, né? Sabendo da fase, do momento que o São Paulo atravessa hoje, que não é uma fase, nem um pouco boa, fora do que acontece, né? Das 4 linhas, mas sabendo por ter um perfil vencedor, de grupo, de liderança, que cativa ali o jogador, fala assim, irmão, independente do que vai estar acontecendo fora, a gente está aqui dentro, vamos se blindar, vamos jogar, vamos fazer a nossa parte. A gente fazendo a nossa parte, a torcida tá com a gente só quer isso. Um nome para mim que eu achei interessante, Diego Ribas, o próprio Júlio César também, por ter essa identificação com o clube, sabe? Então, assim, nomes que estejam alinhados com o Flamengo, assim, ou que já tiveram uma passagem no clube. E não necessariamente um profissional, né? Ou seja, um cara que tem uma chancela, tipo Rodrigo Caetano, tipo sim. o Edu Gaspar, esses caras tem... Foi ventilado o nome do Edu Gaspar, mas apenas rumores, conversas. Cara, o Marcos Braz, ele é um diretor... Marcos Braz estava ontem no Maracanã. Ele é um diretor amador. Agora é profissional, né? Trabalhou no Remo. Não. Tava trabalhando no Remo, recebendo salário. Mas, tipo assim... Tem um que trabalhou no Flamengo também, que eu gosto muito. Fabinho Soldado, eu gosto bastante também. Cogitado. Cara, eu acho... O que você acha, Gabo? Que tem que ter identificação com o clube ou tem que ter conhecimento técnico? Então, acho que a gente vai fazer aquilo, mas já que não vamos fazer, eu vou me meter aqui. Eu sou completamente contra qualquer nome que venha só por ser identificado com o Flamengo. Assim, o Diego Ribas, viveu o Flamengo, a parte boa, a parte ruim, fala bem, né? É uma pessoa que se mostra, né, acima da média de inteligência entre jogadores de futebol, mas não tem experiência nenhuma. Não tem experiência nenhuma. Fábio Luciano não tem experiência nenhuma. O Fabinho Soldado, que eu também não gosto, o
cara estudou, fez aquela parte primeiro, ele passou ali e coisa de análise de jogadores e tal, e tá ali galgando. Aí você pega o cara só porque ele tem identificação, então vamos botar nesse papel de vestiário, vai ser o cara do vestiário. Agora, eu não confio num cara que, tem identificação com o time, o cara que vai fazer logística, o cara que vai, fazer contratação, o cara que vai negociar. Então sabe um cara que, assim, eu acho que seria interessante no Flamengo e que já deixou bem claro que tem a vontade de trabalhar no clube? Leonardo. Leonardo. Eu tenho uma posição seguinte, cara. Eu concordo contigo parcialmente. Eu acho que para ter um diretor de futebol, ele tem que ter conhecimento técnico para todos os clubes do planeta Terra, à exceção do Flamengo. Leonardo, acho que seria ele tem que ter conhecimento técnico, mas eu acho que ele tem que entender um pouco de Flamengo, sim, porque o Flamengo é peculiar. O Flamengo é diferente de tudo. Eu acho o Flamengo é diferente de tudo. Mas eu acho que entender do Flamengo é o plus, é o diferencial, mas não dá pra ver. Porque você pega um Boto, bota lá, tipo assim, cara, ele entende o Flamengo, mas ele entende até a segunda página. Tu vê que no início ele dava umas patinadas, entendeu? Fala, irmão, aqui é diferente. Entendeu? Aqui é diferente. É assim como eu falo com o treinador. Uma declaração do Muricy que viralizou na época, que ele falou, cara, treinar o Flamengo e o Santos é diferente de treinar de tudo. Treinar qualquer clube. Sim. Então você tem que entender as peculiaridades de cada clube. Então eu acho que é importante o cara ter o conhecimento técnico, mas ele tem que ter a mínima noção do que é o Flamengo. Porque vamos lá, tem um cara na Rússia que é pica da galáxia. Só que o cara não tem a mínima ideia do que é o Flamengo, eu acho que não vai dar certo. Dito isso, pro menino falar e a gente fazer o que tem que fazer, Rodrigão, vamos deixar esse menino falar. Esse título foi uma virada de chave pro Flamengo nessa temporada? Agora vai? Ou tu acha que não? Só foi um... Acredito que sim, com certeza. Já tira um peso aí que tinha, né? Daquele fantasma de 2023, de passar após uma temporada vitoriosa, passar uma temporada aí sem títulos, já espantas, não tem mais isso. Então, óbvio, o Flamengo que tem grandes pretensões na temporada, né? Vai em busca da Libertadores, vai em busca de defender o título do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil. Esse ano é uma das prioridades do Flamengo, chegar, quem sabe, até a final da Copa do Brasil, não sabemos até onde vai acontecer, mas ganhar um título muda, o vestiário muda, o clima muda para você trabalhar, a torcida, né? Óbvio, a torcida do Flamengo cobra bastante, se está incomodando, tem algum jogador que está performando mal, vai cobrar bastante, que é o caso que está acontecendo agora com o Carrascal e com o Plata. Carrascal que não teve uma boa partida ontem contra o Fluminense, bastante cobrado, até ouvi algumas vozes da torcida, alguns aplaudiram porque ainda estava rolando o jogo, mas com certeza muda, cara. Você ganhar um título diante de um rival, no Maracanã, né? Agora uma sequência aí de campeonatos importantes que estão, sim, na prioridade da temporada, que é o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Isso muda, sim. E olha só, Titi, tem uma paradinha aí, esqueceram, mas tá rolando um tal de Campeonato Brasileiro, né? Aliás, eu não entendi esse negócio. O Brasileiro vai começar antes por causa da Copa do Mundo no meio. Beleza. Mas assim, não era só o estadual ter terminado antes, ele foi seguido, porque do nada teve rodada de brasileiro, aí foi estadual, mas teve estadual, brasileiro, estadual. Irmão, matava o estadual e agora sim começasse o brasileiro, né? A gente já começa desde a primeira rodada com um técnico novo. Mas dito isso, Titio, nessa quarta tem entrega de faixas. Na verdade, a semana toda tem entrega de faixas, né? Porque na quarta-feira é o campeão do Rio contra o campeão mineiro. E no sábado é o campeão do Rio contra o campeão da Taça Rio, né? O tricampeão da Taça Rio. Mas primeiro vamos focar em Flamengo e Cruzeiro, porque tem muita coisa envolvida aí, inclusive o que aconteceu também com o Cruzeiro, né? Teve lá um quiprocó, 23 expulsos. Vale funk, né? Exato. Mas lá do A, lá do B. Mas o que eu fiquei mais feliz foi que o Cruzeiro foi campeão mineiro, com isso o Tite ganhou uma sobrevida, e aí das duas uma. Não pegam o nosso Filipinho agora... E a gente vai enfrentar um time comandado pelo Tite, que vai receber toda aquela homenagem do flamenguista que ama tanto o seu Adenor, mas mais do que isso, vai enfrentar um time de um técnico que tá ficando para trás, pelo menos na minha visão. Não sei se vocês concordam. Reencontro de ex, né? Um reencontro de ex-técnico, Leonardo Jardim, ex-jogador do Flamengo, Gerson. E aquela declaração que o Tite fez também com foi uma menina, né? Foi criança. Foi com algum torcedor. Foi a criança. Flamengo não, Flamengo não. Aqui não, Flamengo eu não falo. Pô, que coisa feia. Eu espero, eu sei lá, eu acho que a torcida, se a gente conseguisse fazer um mosaico assim, Flamengo sim, aqui é Flamengo. Assim, o Tite ele já não saiu do Flamengo com o maior carinho no mundo, mas depois dessa ali, irmão, ele vai ter questões
com a cabeça de novo, que ele às vezes passa e precisa Eu acho que ele vai tempo. ficar mais um ano afastado. Sabe o que eu acho que acontece no Flamengo e Cruzeiro? O Flamengo ganha e ganha bem. O Tite vai pedir demissão antes de ser demitido, aquele Mora Abel Braga. Sabe o Mora Abel Braga? Eu tô pedindo demissão, né? Vai pedir demissão, vai falar, vai precisar daquele tempo que ele precisa. Né? A senhora Lenora, ele precisa de um tempo pra vir e tal. Não sei o que, daqui a 9 meses ele pega um Fluminense da vida. Mas vamos falar de campo e bola. Muito a cara disso acontecer. Campo e bola. Flamengo, né, Rodrigão? Pô, o Rodrigão levantou aqui, como eu disse, o Rodrigão é o cara que tem dados. O Flamengo é o 11º colocado do Brasileirão. Ninguém lembra mais como é que com tá. Um jogo a menos. Com um jogo a menos. Somos o líder da segunda página, né? Exatamente. Por muito tempo a gente ficava feliz com isso, né, Rodrigão? Exatamente. Acabou, vamos ter um final de semana feliz, né? E aí pega o Cruzeiro no Maracanã, com todo esse encontro, reencontro de técnicos, de jogadores, né? Que vai ter um menino ali, tem que ver se ele vai estar podendo jogar, porque ele entrou no meio ali do Quiprocó, né? Estamos falando de Gerson, né? Que tá no Coringa. É verdade. Isso é muita coisa em jogo, né, Rodrigão? Muita coisa em jogo, cara. Acho que vai ser um jogo pro Flamengo voltar, né, de vez pro Campeonato Brasileiro, porque tá com um jogo a menos. O Flamengo conquista a vitória, ele chega a 7 pontos, correto? Correto. E aí fica a 3 pontos do líder, que hoje é o Palmeiras. Correto. Perfeitamente? Perfeitamente. Então, acho que aí o Flamengo entra na briga, já tá muito cedo ainda, mas enfim, o importante é começar. Então, são muitos atrativos, quarta-feira estaremos lá. Ganhar 3 pontos, né, diante do Cruzeiro, que é um adversário ali que, cara, vai entre brigar. aspas, pode brigar pela disputa do Brasileirão. Começou bastante mal, perdendo de 4-0. Mas hoje eu incluiria o Fluminense. Não, o Fluminense tá nessa briga. Eu acho que a briga Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro. A briga pra mim é Flamengo, Palmeiras e vamos ver quem vai ser esse terceiro da briga, que é sempre em aberto. É sempre em aberto. Acho que não dá pra cravar o Inter agora. Eu já desisti, porque o Inter não dá. O Inter não dá. Mas eu acho que o Fluminense, ele agora, tem uma coisa boa, e eu quero que o Kaique fale sobre isso, que foi perguntado lá na coletiva ontem, né? Quem teve condições ainda de prestar atenção na coletiva depois de um título, mas foi perguntado pro Leonardo Jardim, me desculpa quem perguntou, a minha memória é péssima, pode ter sido eu e eu não lembro que fui eu, mas nesse caso não foi, que tem uma vantagem, justamente do Leonardo Jardim, que acabou de ser técnico do Cruzeiro, conhece esse elenco, ele não montou o time, né, que ele herdou do belíssimo trabalho de Fernando Diniz no Cruzeiro, mas que conhece muito bem, a gente está em março, ele treinou esse time até dezembro, né? Então acho que é uma vantagem, ele foi perguntar sobre isso, ele admitiu que pode ser também uma vantagem de enfrentar o Cruzeiro logo no seu segundo jogo, né? Melhor pegar o Cruzeiro já conhece do que pegar, sei lá, um Mirassol da vida e não saber também, né, Kaique? Com certeza, cara. E o Leonardo Jardim ali, que em pouco tempo ele assumiu o comando técnico do Flamengo, poxa, na terça-feira, já treinou, teve 4 treinos até a grande final contra o Fluminense, vai ter aí mais 2 dias de treinos aí até a partida contra o Cruzeiro. Já foi bastante notória a mudança, né, como a gente falou anteriormente aqui, né, do estilo de jogo do Flamengo na partida contra o Fluminense, e agora tendo essa vantagem aí, né, de ter treinado recentemente o Cruzeiro aí, ter feito um bom trabalho, acabou não erguendo nenhuma taça, mas fez um bom trabalho sim no Cruzeiro. Os jogadores gostam do Leonardo Jardim, teve aquela polêmica ali, falando que tinha que resolver umas coisas, resolveu muito rápido, né? Disse que estava no casamento, não havia sido procurado, mas está aí agora treinando no Flamengo e pode usar como um trunfo isso para conseguir os 3 pontos em cima do Cruzeiro. O Leonardo Jardim, que no ano passado foi uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo perdeu lá em Minas por 2-1, empatou em um jogo bastante disputado aqui no Maracanã em 0-0. O jogo que o Cássio me deu a declaração falando que foi campeão brasileiro pelo Flamengo foi aquele Flamengo Cruzeiro. Maneiro. Vamos para os palpites desse jogo? Ou você tem algo a acrescentar? Não, eu só quero, assim, é difícil dar o palpite porque a gente não sabe nem quais são os jogadores do Cruzeiro que vão jogar, né? Tem que ver quem tá na enfermaria, quem tá não sei o quê, quem tá no UFC. É verdade. Que pancadaria bonita, hein? Exatamente. Assim, cenas lamentáveis, mas que pancadaria bonita, hein? Não, parecia o Fla-Flu bateando quando sobra nada. Tava tipo isso. Hashtag paz nos estádios. Foi feio. Eu fiquei triste que eu vi o Cássio no meio da confusão. Pô, o Cássio é tão tranquilo, o Cássio e blau, eu não quero saber de nada. Porra, meu irmão. Ali eu tava torcendo pela briga. Porra, mas era só botar um funk no fundo. Não, o negócio tava... Se é lá do A, é lá do B. E o Cruzeiro, né, pô, os caras provocaram, né? O Cajás com a camisa que ele fez, né? Botou inteligência artificial. Né? Aliás, falando em inteligência artificial, Rodrigão,
Quer mandar um abraço agora? Vamos mandar um abraço aqui volta. para Mengão IA. Fenômeno. Fenômeno que constantemente dá uma moral pra gente aqui do Terra Flamistas Podcast. Pô, obrigado. E espero que continue dando essa moral. Não, o que eu gosto muito do Mengão IA é que, assim, além de toda a habilidade dele pra usar a inteligência artificial, é o roteiro, são os vídeos. Exatamente. Porque, assim, não, pra mim, o que soma é isso. O cara manda bem na arte, não sei o quê, mas aí tu vê o vídeo, não sei o quê. Não, cara, o cara tem um roteiro muito bom, roteiro, cara. Exatamente, ou seja... Obrigado pela moral que tem nos dado aí, poxa, divulgando Terra Flamista aí nos seus conteúdos. Eu diria que Mengão IA é parceiro do Terra Flamistas Podcast. E espero que assim continue. Vambora. E aí não sei se foi o Mengão IA que fez essa pro Caio Jorge. Mas o Caio Jorge, ele divulgou lá, ele botando o Galo, né, amamentando ele. Inclusive usou a camisa. Amamentando. Que tava dando de mamar pro Galo. Que ele disse, botou o Galo pra mamar? Botou o Galo tá acostumado a marcar e fazer eles chorarem. Exatamente. Aí ele usou a camisa também, depois lá. Outros jogadores no Cruzeiro cara, sou fã também. Do Caio Jorge, sou fã. Falta jogadores assim como o Caio Jorge aí. Provocador, gosta de jogo grande, decidir ali. E joga bem. Joga. E inclusive o Gabigol, né? Como eu disse, comemorou aí o título do Cruzeiro, falou que é o maior de mim. Gabigol, como tem contrato. Não, o Gabigol tá no Santos, pô. Tá emprestado no Santos. O Santos não tá disputando, ele tá comemorando o título. É porque o cara tá tão sumido que eu não sei nem mais onde é que o cara Inclusive, quarta-feira a gente pode fazer o troféu Gabigol, né? Quem ganhar tem que levar e pagar o salário alto. Mas é o Flamengo ou o Cruzeiro. Vamos ver aí. Mas dito isso, vamos sim, Rodrigão. Vamos para os palpites, né? Vamos começar com o nosso convidado aqui. Sempre o convidado que dá o primeiro palpite. Flamengo e Cruzeiro, jogo no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite, jogo de TV aberta. Cara, você direto, se no último jogo no Flamengo Cruzeiro do Maracanã foi um jogo, assim, não teve gols, mas de bastante chances para os dois lados, eu arrisco aí um 3-2 Flamengo. 3x2, que isso? Um 3x2 Flamengo. Coração, hein? O Flamengo abre 3x0, igual no Flamengo e Santos, aí a gente desce, tá 3x2 ou... Cara, não, acho que vai ser assim, um gol pra cada lado e vai dar 3x2. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Eu não tenho saúde pra isso não, Rodrigão. Posso estar completamente equivocado e falando besteira, mas... Não é besteira, é palpite. Aqui ninguém sabe nada, né? Eu nem lembro qual foi o palpite que eu dei no Fla-Flu e tal. Não sei. Eu falei 1x0. Eu falei 3x1. Falei 1x0. Eu vou chamar no VAR aqui. Da última vez que eu vim aqui, eu acertei o placar da final da Libertadores, hein? Olha. Eu vou chamar no VAR, hein? Olha. Vou chamar no VAR, isso vai ser 3x2. Não, também não. Dê o seu palpite, então. Fique à vontade para dar. O Flamengo não tomou gol com o Leonardo Jardim. Porra. Será? Não tomou. Vamos ser otimistas, Rodrigão. Nós somos terraplanistas. Um jogo, nenhum gol e um título. Um jogo, nenhum gol e um título. Eu tô feliz, eu tô jardinizado. Por que choras, Felipe Luiz? Exatamente. Dito isso, 2x0 Flamengo. 2x0 Mengudo. Eu discordo de você. Porque pra mim vai ser 3x0. 3x0? Bom. Eu acho que o Flamengo toma gol aí, hein? Não toma. Não toma não. O Flamengo nunca tomou gol com o Leonardo Jardim. Hein? E o Leonardo Jardim, como você falou anteriormente, conhece o Cruzeiro. E eu acho que o Flamengo vai dar o Leonardo Jardim vai dar um nó tático no nosso Tite. Assim, que pode estar a favor de vocês é aquilo que eu falei aqui também. Ele deu um jeito, né, por enquanto, no setor defensivo, que estava sendo um problema muito grande. Exatamente. Ele fez o Léo Ortiz voltar a jogar, então já foi uma partida muito boa ali. A questão de tomar gol já acho difícil. Agora o Pedro ele vai dando oportunidade, então acho que o Flamengo... Agora, o Leonardo Jardim, ele falou na coletiva também, tipo que ele falou que se ele começasse a temporada no Flamengo, né, o Clube 6, ele ia botar 11 para jogar, enquanto os outros iam ficar treinando por uma semana, e aí esses 11 iam jogar o jogo seguinte para os outros treinarem uma semana. Basicamente teria um time de quarta e domingo, pro início da temporada, né? Não seria porque o Abel Braga de 2019, né? O Filipão ganha assim no Palmeiras 2018, que é meio lenda, né? Assim, revezava bastante, mas Dudu, outros ali eram peça-chave e ficavam. O Abel Braga veio em 2019 fazendo. Era o time quarto, o time domingo, não interessava qual era o campeonato, não era nada. Tanto é que a gente começava um jogo com um ceifador no ataque, no outro era o Uribe, pro outro ser o Gabigol e o Bruno. Uribe. Começou, era isso, né? Ele virou ali, a gente já viu que o Abel Braga já não estava conseguindo abelar tanto, né? Mas o Leonardo Jardim falou que nesse início de temporada faria isso, mas como, né, ele não foi pego do início da temporada, ele precisa pegar ali os que estão mais frescos e tal.
Então a tendência é o time do Flamengo na quarta ser bastante modificado ao time que jogou. Então essa questão do Pedro de pegar ali e continuar, talvez a gente não venha cumprir o titular. Lino foi titular, possivelmente Cebolinha vai ser o titular no próximo jogo, possivelmente o Luiz Araújo vai ser titular ali, o Paquetá vai ser titular, né? Ele deve, né, outros ali segurar e tal. Vamos a ver o que vai acontecer. Vamos ver. Mas depois de quarta-feira... Outra troca de faixas. O Flamengo joga em casa de novo, né? O Flamengo joga em casa de novo, porque o primeiro jogo, quarta-feira, é no Maracanã, e o segundo jogo é no estádio que falam para chamar de Newton Santos. Muitos ainda conhecem como Engenhão. Eu conheço como Bruno Henrique Pinto. Né? Esse é o estádio do Pinto. É o nome dele. É o nome dele, porque quando ele chega lá, ele faz o quê? Ele enfia... Então é o Pintão. Exatamente. Enfia, enfia gol no Botafogo. E como o Rodrigão aqui bem lembrou, a gente está falando, é uma troca de faixas, né, Rodrigão? Com certeza. Porque... é o campeão carioca versus o campeão da taça. Nosso querido Marcinho lembra gloriosa. Muito bem que em 1999... tivemos também a Taça São Sebastião. O Flamengo jogou aquela terceira camisa preta bonita. Também foi uma troca de faixas, né? O Flamengo ali com a faixa da Mercosul, né? Acho que foi 2000 o jogo. O Flamengo campeão da Mercosul e o Fluminense campeão da onde? Da Série C. Inclusive, a PM, o BEP, postou... Eu não sei se foi de propósito ou não. Mas o BEP postou que a torcida do Fluminense estavam sendo retirados pelo portão C. Postou isso. Né? Acho que cabeças vão rolar ou será efetivada. Vai apertar o estoque. O cara que estava lá com as redes sociais era flamenguista. Mas é muito complicado assim, o Fluminense sair pelo acesso C, tem que mudar aquilo ali, Marcinho. Tem que mudar o acesso. Vira o acesso F, vira o acesso B2, sabe? Alguma coisa ali. Mas o Fluminense entrar e sair pelo acesso C é meio complicado. Mas não estamos falando de Fluminense, estamos falando de Flamengo e Botafogo. Ah, Botafogo e Flamengo. Não, Flamengo e Botafogo, irmão, na nossa casa. Já ganhamos lá esse ano, ganhamos lá ano passado, a gente faz a festa. Irmão, é a nossa casa. Inclusive, vamos ver agora, já que não vai ser meio a meio como foi no Carioca, se a torcida do Fluminense é a maioria contra o Flamengo, né? Mesmo sendo 90-10. Eu tenho minhas dúvidas se vai ser. Até porque o Botafogo tem coisa importante aí agora também, né? Essa terça-feira aí e tal. Pode acontecer uma Guayaquil usada. Foi o primeiro jogo? 1-1. Eu também nem sabia. Eu acordei quarta-feira e tava assim, melhores momentos. Eu falei, caraca, teve jogo do Botafogo ontem. 1-1 lá, né? 1-1 lá. Eu falei, mas Botafogo deve levar. Exato. Mas aí o jogo é sábado, Botafogo e Flamengo. Mas aí ele vai poupar. Acho que não. Acho que emenda os dois. Joga terça, porque joga na terça. Sábado. São 4 depois dias de continua descanso normal. até lá. Acho que não poupa agora não. Contra o Flamengo, agora não. Vai poupar mesmo. Já o jogo da volta. Volta. Desculpa. Não. Mas aí, obviamente, a gente não tem como analisar muito aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer no Flamengo e Cruzeiro. Mas vamos dar palpite, né? Vamos dar palpite. Vamos fazer aqui agora ao contrário. Não, Kaique começou primeiro. Agora vai é o ser. inverso. Então eu venho com 2-1. 2-1. Flamengo. Bruno Henrique. 1-0. Bruno Henrique. Os dois? 1-0? É. o que vai valer é o anulado. Vai fazer dois. Um vai ser anulado e o outro vai valer. Vai, Kaique. Eu tô com o Rodrigão nessa. Vou repetir o mesmo placar das quartas de final do Carioca. 2-1. E com isso a gente faz 6 pontos em 3 jogos. Em 2 jogos, vamos a 10 pontos. Assume e aí, a liderança. Independente de assumir a liderança, a gente vai estar no corte de campeão. Já ensinei pra vocês, né, Titi? 2 pontos por jogo. Essa é a média. 5 jogos, 10 pontos, corte de campeão. Mante essa média, o Flamengo bate campeão, conquista o seu 10º título. Sem o quê, Rodrigão? Sem fax. Porque isso eu gosto de dizer. As pessoas falam, mas fala do Flamengo que não tem mais, não é o maior vencedor de todos os campeonatos. Como não? Libertadores, Mundial. Nós somos um time europeu. Aqui. Então, o time europeu tá preocupado com o Mundial? Quando eu era criança, eu pegava o FIFA 99 e eu transformava o Manchester United de Flamengo. Entendeu? Mudava o uniforme e tal. Colocava o calção preto. Isso tudo. A verdade está sendo essa. Então, o único clube que tem mais título que o Flamengo numa competição é o Cruzeiro na Copa do Brasil.
Mas o Cruzeiro, desculpa. E eu tô abrindo mão, que nem fala assim, o Flamengo... Daqui a pouco vai ser isso assim, o Flamengo não tem Sul-Americano, né? Não tem Taça Rio. Pois é. Aí... Aliás, a Taça Rio continuar contando como título é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, né? Mas Sul-Americano eu não quero... Mas Derby das Américas não conta. Eu não quero conta. ser campeão da Sul-Americana. Sul-Americana, pra mim, significa que eu fracassei e saí da Libertadores. Isso. Certo? Eu quero ser campeão a partir do fracasso. Eu não quero contar pra ganhar. Exatamente. Né? Então, dito isso, você deu o seu palpite 2x1, 2x1. 1x0, né? 2 do Bruno Henrique, um anulado e um anulado. Valia. Exatamente. Estamos indo para nossa reta final, né, Rodrigão? Infelizmente, estamos indo para a reta final, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Todas. Tudo daí a gente pode falar ainda. Sério mesmo. Essa questão da saída do Felipe Luiz, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, porque, obviamente, que ontem o Flamengo ganhou, então tá tudo certo, né? Porque a gente conhece o clube, a gente conhece a torcida. Mas eu faço uma pergunta para você, Kaique. Diga. Nós temos viúvas de Jorge Jesus e hoje a gente adquiriu viúvas de Felipe Luiz. De Filipinho. Certo? Acabou a musiquinha, né? Acabou aquela Então eu te pergunto, cara, legal. tomara a Deus que isso não aconteça, mas, cara, se emenda 3 derrotas de Leonardo Jardim no campeonato, o que você acha que acontece? Tem que permanecer. Não. A tua opinião é uma. Uma dele é outra. Agora, o Felipe Luiz também tinha que permanecer. Também acho. O Felipe Luiz não mas era o para que tu acha que aconteceria? 3 derrotas seguidas, Leonardo Jardim? Pô, cara. Assim, tipo assim, vamos lá. Cruzeiro, Botafogo, o próximo eu não me recordo quem é. É Remo. Porra, pronto. Pá! Cara, eu vou fazer uma comparação com o que aconteceu com o Martin Anselmi, do Botafogo. O Martin Anselmi, ele emplacou uma sequência aí de 6 derrotas seguidas no comando do Botafogo. Né? Óbvio, foram em jogos um pouco menores, perdeu em 2 clássicos, né? Perdeu nos 3 clássicos. Perdeu o Fluminense no Brasileiro, perdeu pro Vasco no Carioca e perdeu pro Flamengo nas quartas de final do Carioca e perdeu outros jogos menores. Mas é um início de trabalho, um novo treinador aplicando suas metodologias e aconteceu, ainda está envolvido na questão do transfer-ban antes de ter sido resolvido, já foi resolvido. O Leonardo Jardim está chegando agora, vai ter que colocar ordem ali na casa, vai ter que explicar para os jogadores como que é o estilo dele de jogar, implementar, e não vai ser de um jogo para outro. As coisas vão acontecer aos poucos. Então, assim, se caso acontecer, né, de emplacar 3 derrotas aí em seguidas, eu acho que, poxa, óbvio, a torcida vai ficar em cima, vai cobrar dos jogadores, principalmente do técnico, muita coisa acaba... Do Boto, sim, do BAP, aquela coisa louca que é a Flamengo. Do BOP, do BEP. Da CSI Miami. Todo com B vai. Então, assim, né, eu acho que tem que dar tempo agora pro Leonardo Jardim. Isso aí vai ter que dar tempo pro Leonardo Jardim. Estou falando do que a atmosfera Flamengo... vai ficar uma atmosfera daquelas coisas, né? Leonardo Jardim já deu errado, não tá dando certo, a comunicação não tá acontecendo com os jogadores. Vamos dar uma cutucada no Cruzeiro? Porque o Leonardo Jardim saiu de lá falando que só treinaria o Cruzeiro. É a mesma coisa que o Vitor Pereira falou. Vitor Pereira, o Tite também falou. Eu acho que as pessoas têm que parar de falar, né? Eu acho que é ideal parar de falar. Eu fui emotivo e... Qual o termo que ele usou? Emotivo e ingênuo. É porque Ou é porque era o Flamengo? Então, esse é o ponto. Na verdade, não tem como você dizer não ao Flamengo. É isso. Quando o cavalo rubro-negro passa, você tem que selar, irmão. É aquele cara que termina o casamento e fala, pô, eu quero ficar solteiro. Eu acho. Aí aparece uma Mel Maia, o cara fala, pô. Quando diz exemplo do Rodrigo com 70 e 15 anos, falando. Mas a questão é a seguinte. É porque ele tá dando exemplo pro nosso querido Kaique, que é novo aqui. Não tô falando de mim, não. É por causa do Kaique, óbvio, eu entendi. Entendi. Mas o negócio... É isso. Mas o negócio, a declaração do Leonardo Jardim, acho que é muito parecido com o Vitor Pereira. Sem ter a noção que o Felipe Luiz poderia cair ali no começo do ano. Então assim, o Flamengo tá bem com o Felipe Luiz, eu não sei o quê. Eu não vou pegar qualquer outra coisa que não seja o Só Flamengo. Que eu não imaginava que entendi. Que nem, por exemplo, estão falando, né? A gente falou ali um pouquinho antes que eu brinquei, porque que bom que o Tite continuou no Cruzeiro para o Cruzeiro não pegar o Felipe Luiz. Eu acho
a gente estava conversando isso lá no Ninho, na minha visão, o Felipe Luiz não pega nenhum time do Brasil agora. Pelo menos até o meio do ano. Irmão, a janela do meio do ano tá aí, vai abrir. O cara tem mercado na Europa. Agora sim, ele pode pegar... na Europa ele não pode pegar, porque é aquilo que a gente já falou. Né? Irmão, olha só, o Palanco tem a licença. Ele tinha que cumprir 1 ano e meio, deve estar faltando pouco. Ele pode fazer o curso agora. Sim. Quem não cumpre o 1 ano e meio de coisa, faz o curso. E fora que a UEFA tem umas licenças especiais para quem é especial. Tipo, o Zidane pegou a licença especial porque ele é o Zidane. Não tô falando que o Felipe Luiz é o Zidane, é longe disso. Mas assim, se quiser treinar, vai treinar, irmão. Treinar. Pô, eu já falei isso. Premier League já mudou até o número da camisa. Ah, não pode mudar o número da camisa nunca. Cristiano Ronaldo voltou pro Manchester United. Tchau, Cavani. Bota 7 aqui no homem. Valeu, obrigado por tudo. Então assim, irmão, você trabalha... Até porque assim, é bom pra liga, né? É bom pra vender o campeonato e tal, não sei o que. Imagina, pô, o Simeone cai lá no Atlético de Madrid. O que é melhor pra La Liga? Pô, ter o Felipe Luiz, o cara que é ídolo dali, ou tá o Zezinho? Dá um jeito e se precisar vai treinar. Certeza. Então, dito isso, assim, não tem o porquê o Felipe Luiz, e eu não tô falando isso porque, eu não quero ver o Felipe Luiz treinando. Eu sou muito pragmático com essas coisas. Assim, pra mim, entrou em campo, eu quero que perca, tá, não sei o quê. Mas não tem o porquê o Felipe Luiz pegar um time do Brasil. Se fosse o Palmeiras, o Botafogo, não tem o porquê, irmão. Até porque eles basicamente zerou o game, pô. Ele foi campeão de tudo. Só ficou faltando basicamente a Recopa. Ele já abriu a Europa, ele já teria mercado na Europa antes de treinar o Flamengo. Treinou o Flamengo, ganhou tudo, irmão. Pronto, espera um pouquinho. Acho que é esperar um pouquinho, vai esperar um pouquinho. E a gente deseja o melhor, né, pro técnico profissional Felipe Luiz. A menos que enfrente o Flamengo. E aí, meu querido, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque a gente agora entrou na curva final, nem na reta final. Não, já estou tranquilo, estou deveras satisfeito com nossa atuação hoje, né? Foi uma atuação que não é fácil no dia de hoje, um pós-título. Eu gostaria de falar sobre o Dia das Mulheres, foi um dia de ontem, maravilhoso, que nós temos aqui na nossa audiência uma mulherada muito forte. Galera que então, segue, irmão. Parabéns aí para vocês, continue acompanhando a gente. Falou quase igual o Ronaldinho. Um abraço para todas as mulheres. Diferente de muitos, no dia da mulher, no McDonald's, né? Teve uma loja McDonald's. Nesse dia das mulheres, todas as nossas lojas só tem mulheres trabalhando. Falou, pô, legal, hein? Que bacana. Que isso, né? Hoje a gente não temos nenhuma mulher, não bota mulher para trabalhar, irmão. E a gente está fazendo contato com várias mulheres aqui para poder Estamos devendo isso. Estamos no erro. Mas é porque a mulherada é difícil também. Estamos no erro com isso, né? Porque tem questão de agenda e tal. E mulher é trabalhadora e o nosso horário aqui de gravar é o horário de quem é vagabundo. São 3 vagabundos aqui que estão gravando essa hora. Né? E para finalizar, eu vou fazer uma observação, inclusive, foi levantada pelo senhor sobre o recorde de títulos de BH e Arrascaeta. Aumentaram o 18. número de títulos. Exato. Já são os maiores campeões. São os maiores campeões da história do Flamengo. Eu perguntei pro Bruno Henrique, ele falou que perdeu as contas realmente quantos títulos tinha. E aí o pessoal também brincou, que ele tava segurando o filho. E eu falei assim, cara, esse filho aí não cai. Porque, irmão, o cara tá acostumado a levantar troféu pesado. A criança tá ali, tá dando entrevista, a criança tá tranquilona, porque o Bruno Henrique é muito acostumado a levantar troféu. A levantar troféu. Esse é o primeiro ponto. E o último, eu te pergunto, Kaique, diga. Pergunto ao Gaba, ganhar Fla-Flu é normal? Eita, o clássico pega fogo, cara. O que eu posso falar é isso? O clássico pega fogo. É normal. Pro rubro-negro é normal, porque é o seguinte, o que acontece? A gente estava conversando isso no último programa, porque tem um negócio assim, o Flamengo ganhou o estadual do ano passado em cima do Fluminense, ganhou o primeiro jogo do Brasileirão, aí eles ganharam o segundo jogo do Brasileirão. É normal, não sei o quê. Entendeu? Aí ganhou ali no Carioquinha ali na hora que não vale nada. Quando o Carioquinha virou Cariocão, perderam. Vice de novo. Perderam. E aí fica com esse orgulho. Eu quero ver quando o Fluminense vai parar com essa contagem. Tipo, 6 finais em 8 anos. Irmão, não tá ficando legal. Ano que vem vai fazer a 7ª final em 9, vai perder de novo. Depois vai fazer... Irmão, legal. Só vai jogar a Taça Rio, vai ganhar a Taça Rio, o Botafogo tá se divertindo. É contabilizar a final quando você ganha. Pô. Exato. Porque, desculpa, você ganhar um campeonato brasileiro como ganhou, mas não conquistar, isso não significa nada para mim. O importante são os jogos decisivos também. No cômputo geral, o Flamengo tem mais títulos, tem mais vitórias. Nos últimos 35 jogos a gente tinha levantado, o Flamengo tem, né? Havia até um certo equilíbrio. E ontem, mas é pênalti. Não interessa, irmão, ganhamos, é título. E desses últimos campeonatos que o Flamengo disputou, dos 8, né?
A gente ganhou 4, o Fluminense 2. Então, de onde é que vem isso? Não, a contagem vai começar a parar, porque o Flamengo ganhou 2 seguidos em cima do Fluminense, aí o Fluminense empatou 2-2, aí começou a contagem. Aí o Flamengo, na verdade, a contagem começou quando foi do 3-2 Flamengo, para falar assim, nossa, como é que é equilibrado, olha, 3-1, mas a gente tem 2. Agora virou 4-2. Vamos ver ano que vem se vai continuar contando. 5-2, 6-2. E ano que vem seremos o tetracampeão carioca pela primeira vez. Já falei. Né, o Flamengo nunca foi tetracampeão. 40º campeonato ontem. Isso. E vamos para o 41, mas conhecido como 41º. É o rei do Rio, irmão. Você, porra, como diz Adriano, não gostou, morde as costas. É o maior do Rio, é o maior em título, é o maior em torcida. Irmão, porque, por exemplo, a gente vai ser o Atlético Mineiro, 20 finais consecutivas. Pô, tem 2 times, né? E jogam 2 times na final. Se você não chegar na final do Mineiro, aqui no Rio, irmão, são 4 times, né? Todo mundo se acha grande, todo mundo se cobra pra ganhar. E o Flamengo foi na 8ª final consecutiva, 6º título. Porque é aquilo, Nova Iguaçu chega na final, né? Exatamente. Falando, Nova Iguaçu chegou na final. Outros não estão, outros estão na Taça Rio. E vocês dois que estavam no Maracanã ontem podem dizer, eu também estava, mas eu estava na arquibancada, vocês estavam no campo, porque os caras são pica. Tu que é pica, Rodrigão? Tu que é pica. Tu que é pica, Rodrigão? Não quero pica nenhuma. Essa resenha. E aí, a torcida do Fluminense estava maior, até porque era o mando, não era? Fizeram um jeitinho, né? Porque assim, o Fluminense está tentando dar um jeito. O Fluminense teve um mando porque teve a melhor campanha na fase de grupos e foi campeão da Taça Guanabara. Exato. Então, não, mas o jeitinho não é o mando. O jeitinho é assim. O que acontecia antes? Quando o mando era o Fluminense, eles começaram a vender antes só para o sócio do Fluminense. E o Fluminense, se eu estiver enganado, me corrija, Marcinho. O Fluminense também tem aquele negócio do sócio-torcedor do check-in. Então o cara faz o check-in, garante o ingresso e não vai. Mas tira o ingresso do flamenguista. O sócio-torcedor do Fluminense, ele por pagar, ele ganha, né? Ele não acho compra, que tem né? check-in, acho que tem direito a fazer. Você vai em uma série de jogos, sendo sócio Fluminense, você vai em uma determinada quantidade de jogos, você ganha o ingresso de graça. E aí foi isso. Tá. E aí foi isso. Tipo, já fizeram isso. Então abria para o sócio-torcedor do Fluminense antes, para depois abrir para o sócio-torcedor do Flamengo, público geral. E aí agora, o que fizeram? Porque o mando era do Flu, mas era 50-50. A Ferg ia abrir o leste-oeste para todo mundo comprar. O Fluminense falou, não, eu quero a metade dos ingressos para ser vendido para a torcida do Fluminense e metade dos ingressos vendido para a torcida do Flamengo. Dito isso, adiantou. Foi legal a torcida do Fluminense pro jogo, viu? É legal ir pro jogo, gente. Eu não sei se vocês já viram. É muito legal ir pro Maracanã, ver uma partida. Mais? Eu acho que eles estavam em maioria, mas quem cantou mais? Assim, fizeram uma festa no início do jogo, mas depois... Inclusive na cobrança de pênalti. Os caras ficaram... Flamengo fez barulho. Que torcida de teatro é essa? Eu cheguei em final, tá tudo. E é isso. Dou essa dica pro Tricolor, vai mais ao jogo. Dou a dica pro Botafoguense também. Vai ao jogo. Agora vamos ver na sequência da temporada. Eu entendo, mas assim, mano, a sequência da temporada que ontem, é duro. Assim, que tem a confusão ali da galera, mas no geral, irmão, ali onde é que a gente fica, né, Kaique? No pré-jogo, é flamenguista, é tricolor junto, a gente brinca, a gente faz conteúdo. Pô, eu de verdade, eu adoro fazer conteúdo com torcedores dos outros times, e não é porque eu faço conteúdo que eu vou sacanear o torcedor. Não, tipo, a gente junta ali, resenha, é sempre bom. A torcida carioca, a gente cansa de dizer aqui que é diferente. Tanto é que quando vem torcida de outros estados aqui, até se surpreende. Não, e uma coisa que me deixou muito chateado ontem, quando eu tava voltando para casa, rolou um tumulto lá e tudo mais, mas o que me deixou mais chateado foi, até por parte da torcida do Flamengo, a tentativa de invasão lá nas Laranjeiras. Ficou sabendo disso? Teve toda uma questão em dia de classe, é uma coisa que me deixa bolado, porque pode ser que amanhã ou depois aconteça o que acontece em outros polos de futebol, né? Outras capitais de torcida única. Eu espero que isso não aconteça. Kaique! Eu nunca lidei isso. De novo. O Kaique não vai voltar mais por causa disso. Santinho, São Judas Tadeu, padroeiro, meu padroeiro e padroeiro também do Clube de Regatas do Flamengo. E do Terra Flamista, né? Do Terra Flamista, tá aqui sempre. Não, mais uma missão. Mais uma missão aqui, ó, de entregar todos os santinhos de São José Tadeu para amigos, familiares, todos os flamenguistas aí, ó, quem quiser. Tricolor, conhece Tricolor, Kaique? Conheço também. Tricolor ficava doido. Aí, ó, mais uma vez eu agradeço ao Rodrigão por esse presentaço aqui, ó.
E mais que isso, Kaique, poxa, aquele momento, deixar suas redes Claro, sociais. mais pô, uma vez, fenômeno. divulga tudo aí, Né, ó, a tá aí, câmera é porra. tua. Isso aqui é... então, galera, queria vir aqui primeiramente agradecer a vocês dois mais uma vez por ter me convidado aqui. É sempre um prazer estar aqui no Terraplanistas. Divulgar minhas redes sociais, Kaique, SO, Kaique com C, no Instagram e no TikTok. No YouTube também estou presente agora, Kaique SO 10, acrescentando lá no finalzinho, também postando vídeos lá um pouquinho mais longos, um pouquinho mais extensos, e depois fazendo recorte. Então, acompanhem lá. E, se Deus quiser agora, bastante sequência na temporada, né? Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil vindo aí. Então vai ter muito futebol, muita resenha. E, claro, né? Você acompanha tudo isso lá. Ó, tudo isso. A Copa Verde, Copa do Nordeste, é uma série D, tá com tudo. O homem tá que tá. Semana que vem, retornando para a edição do SBT Esporte, então também gravar uns conteúdos especiais lá. Ó, o menino sorriso. É o menino, sabia que ele é o menino sorriso lá? É? Pô, galera, agradeceu o Fernandinha. Dada pela grande Fernanda Maia. É o menino sorriso. Mas o homem merece, o homem merece. Aliás, pô, um abraço pra todo mundo aí do SBT Rio, irmão. Pô, Alcilene. Alcilene, pô, mora aqui no meu coração. Fernandinha, Benê, Igor, diretor, Cláudio, o Vinique, pô, também que é parceiro demais. Tartar, que virou parceiro demais, é tricolor, tomou uma aloprada hoje lá do Benê, do programa. Então, galera, todo mundo 10, me trata bem pra caramba. E tem Maneiro. Aqui do lado, são vizinhos aqui, Rodrigo. São vizinhos aqui, pô. Onde é que é? É perto aqui do prédio da OAB. Show, maravilha. Eu sou o Gabadão. Semana que vem eu estou no Gabadão também, né? Gabadão Show. Não, mas eu queria aproveitar, Rodrigão, pô, também para agradecer aqui, pô, a galera do Premier, que me deu essa moral de estar lá no Fla-Flu, no gramado, desde o apito inicial, muito antes disso. Então, foi um momento muito diferente, especial para mim, né? E aí eu não digo só de carreira, mas digo como flamenguista, digo como o cara que ama o futebol, que cresceu ali no Maracanã, né, Rodrigão? A gente mora perto ali, eu morei perto grande parte da minha vida. Hoje se vê lá dentro, né? Exatamente. E aí você ter a oportunidade de assistir uma final de campeonato do time do seu coração ali do campo, irmão, vendo a coisa acontecendo. Pô, é loucura demais. Então, assim, ontem foi um misto de sensações do Gabadão fazendo os conteúdos ali, mas o Gabriel, né, estando ali perto dos ídolos, estando ali pisando no gramado. Tinha momento, assim, que tava aquecimento aqui atrás, tava o Paquetá, tava o Danilo, eu parei de ver um pouco o time, eu ver o jogo, porque os caras, mano, tá 3 passos aqui, eu ficava assim, que nem um bobo vendo, assim, você vê os caras do seu time ali do lado. Mais do que isso, ver o Flamengo e ter aquela visão contrária, assim, olhar pra torcida. Pô, Rodrigão, teve um momento assim, eu virei pra torcida, assim, você olhar de frente a torcida do Flamengo, irmão, espetáculo demais. Né? E também, obviamente, não vou ser demagogo aqui quando eu tava do lado sul, quando o Flamengo tava atacando, pô, ver a festa da torcida tricolor lá, que também levaram as coisas do Fluminense. Pode você arroz, vê né? aquilo assim, tipo, pô, é o que eu falo, irmão, eu amo futebol, eu sou Flamengo acima de futebol, não vou falar, que eu mais do que o Flamengo, eu sou futebol. Não, eu sou Flamengo. Mas é óbvio que é legal você ver aquela atmosfera do Maracanã lotado, e tá ali do lado do Fluminense, ver aquilo ali também, uma torcida cantando. Então, agradecer ao pessoal do Premier que me deu essa oportunidade. Espero que tenham gostado do meu trabalho. Se quiserem chamar aí de novo, tô aí de novo, Rodrigo. Bora, que o Gabadão é Premier. Quarta-feira eu tô lá no modo 100% cria Premier, aí a torcida, a arquibancada, a raiz trazendo conteúdos, mas essa experiência aí foi inesquecível na minha vida. Espero que quem acompanhou tenha gostado também. Maravilha, com certeza gostou. E antes de me despedir, quero te parabenizar mais uma vez por isso que aconteceu ontem. Fico muito feliz de ver você lá brilhando no gramado, entendeu? Porque eu sei da tua história. Registrei, tá? Então, de longe. Registrou. Registrei. A galera achou a careca. A galera me pegou correndo, porque, como eu falei, né? Eu tava de um lado... Quem é esse menino aqui? Ah lá. Que pô, beleza. Essa carequinha, esse óculos. Já tá até apontando qual lado pra bater o pênalti. Já brilha, pô. Já... Assim, ó. Não, e foi isso. Eu tava no segundo tempo, eu tava do lado norte, né? Onde o Flamengo tava... Se fosse aquele Safaroff, tu ia ver a toalhinha, ó. Aí vai. Eu tava no segundo tempo, o Flamengo atacou pra norte, eu tava lá na norte, quando teve sorteio, os pênaltis pro sul, irmão, corri um Maracanã. Parabéns, tirou muita onda. Mais uma vez. Vambora. Cara, e eu sou o Rodrigo Costa Cruz, o Rodrigão do Terraflamistas Podcast. Kaique, muito obrigado pela tua presença, cara. Espero que você volte de novo. mais vezes. Mengo! Bora! Tamo junto! Rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Temos também as nossas redes, né? @Terraflamistas Podcast. Você também pode achar lá
no Rodrigo, você pode achar aqui no Gabadão nossas redes. E como o Rodrigão falou, não deixe de assinar o nosso canal. Você que, pô, assistiu o nosso episódio, curtiu, deixou o like, isso faz muita diferença pra gente. Compartilha com os amigos. É isso. Vamos que bora pra gente fazer esse mundinho aqui do Terra Flamista de crescer cada vez mais. Exatamente. Segunda-feira tem mais. Tamo junto e saudações rubro-negra. Vamos!